Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 3001. Leonel olhou para o céu, apoiando sua lança em um ombro enquanto Pequena Estrela Negra estava sentado no outro. Navios que pareciam assustadoramente similares aos navios de guerra da Zona Dimensional apareceram em um grupo de 4. Em seus lemes, existências que Leonel simplesmente nunca tinha visto antes apareceram. Ele não reconheceu nenhum deles. No entanto, o que ele reconheceu foi o cabelo esvoaçante. Cabelo verde e olhos verdes. Cabelos e olhos dourados. Cabelo azul e olhos azuis. Cabelo ruivo e olhos vermelhos. Havia apenas um grupo de famílias que eles poderiam ter sido. Ainda assim, Leonel não pareceu muito surpreso com a aparência deles, como se isso fosse esperado. Sempre houve algo suspeito sobre as 4 grandes famílias. Elas tinham profundezas que ele não conseguia ver, e guardavam segredos que eram difíceis de entender. Mas quando eles apareceram, ele pôde sentir a tábua da vida tremer. Esse tremor não era de medo, mas sim porque ele havia sentido algo que reconhecia. E isso só poderia ser a segunda tábua da vida, a tábua da vida legado. Leonel percebeu que havia algo estranho nas 4 grandes famílias há muito tempo, isso porque elas tinham muitos tesouros que o resto do mundo parecia ignorar. Por exemplo, a tábua do poder do imperador, a tábua do soberano de sangue, ambas essas coisas eram infinitamente valiosas. A raça humana foi regulada até agora, a ponto de eles serem forçados a se esconder atrás de uma formação por anos de suas vidas. E ainda assim ninguém se lembrava que essas coisas existiam? Ninguém queria tomá-las para si? Mesmo que fosse para não permitir que os Falques retornassem, a tábua do poder do imperador certamente deveria ter sido pelo menos confiscada. E a tábua do soberano de sangue era inútil para qualquer um sem afinidade com a força de sangue e deveria ser especialmente atraente para aqueles com soberania de sangue. E ainda assim, essas coisas foram colocadas em exposição para serem negociadas. Claro, não havia como as 4 grandes famílias terem pretendido que essas coisas chegassem às mãos de Leonel. Na verdade, o assunto naquela época tinha sido uma conspiração do culto dos 3 dedos. Então era muito provável que fosse outra maquinação da demonia para permitir que ele chegasse a esse ponto. Qualquer que fosse a verdade não importava muito para ele. Como as coisas já tinham chegado a esse ponto, não havia mais nada a considerar. Foi assim que ele se sentiu até ver mais 2 figuras. Os conveses dos enormes navios de guerra que pareciam rivalizar com o terror primordial em tamanho estavam cheios de pessoas, mas o olhar de Leonel era muito afiado, e esses 2 também não eram particularmente obscuros. Na verdade, eles pareciam ocupar posições bem altas, parados ali no convés do navio da família Brasinger, a bela rainha desprezada. E óculos. Leonel levantou uma sobrancelha, mas o sorriso leve em seu rosto não desapareceu. Se ele pudesse encarar a demonia nos olhos, o ódio que ele tinha por essas pessoas não poderia nem ser comparado. Uma mulher que seu pai rejeitou e um tolo que escolheu traí-lo por basicamente nada em troca. Ele não só venceu a batalha no final, mas Goggles então teve que fugir, apenas para acabar sob a saia de outra mulher. Com um único olhar, Leonel podia dizer que esse idiota tinha se apaixonado por mais uma mulher pela qual ele não tinha nada a ver. Mas, isso também era algo interessante de se ver para ele, no entanto. A traição de Goggles o enfureceu não pela traição em si, mas sim pelas implicações que teve para a vida e a morte de seu pai. Mas também o fez aceitar essa morte de todo o coração. Ao ver como Goggles ainda era um tolo por amor, Leonel percebeu que ele não era completamente diferente dos Goggles que ele conhecia. Ainda assim, a vida era interessante, às vezes. Talvez 1 ou 2 decisões diferentes seriam o suficiente para transformar você e seu melhor amigo em inimigos para a vida toda. Mas da mesma forma, 1 ou 2 decisões diferentes foram precisamente o que fizeram de vocês os melhores amigos em primeiro lugar. Saber quais eram essas decisões provavelmente fazia parte do amadurecimento e do crescimento. Era assim que a vida era. E foi também por isso que mesmo diante de toda essa pressão, mesmo sabendo que 90% dos que estavam ali eram muito mais poderosos do que ele e queriam sua cabeça na guilhotina, ele ainda conseguia sorrir calmamente. Bum! As manifestações das grandes famílias começaram a aparecer uma após a outra. A família Brasinger, liderada por um homem com rosto estoico, foi a primeira a agir. Sua aura subiu aos céus e uma imagem dele apareceu acima, alta e poderosa. A princípio, parecia ser apenas uma manifestação oca, mas então runas divinas começaram a surgir nela, uma após a outra. Sob os olhares chocados dos presentes, um especialista normal da 9ª dimensão se tornou um portador do Dharma num piscar de olhos. Mas ele não foi o único. Um após o outro, homem, mulher, criança. Dharmas tomaram forma. Milhares deles de uma vez. Neste ponto, até mesmo os deuses que haviam descido não conseguiam mais permanecer calmos. Eles ainda eram dharmas e não ídolos. No entanto, mesmo entre as raças dos deuses, uma única raça teria tantos especialistas em dharma? Alcançar a divindade não se tornou fácil de repente porque você era um membro da raça dos deuses. Na verdade, quanto maior o talento, mais difícil era. Isso porque destilar tudo o que você sabia e podia fazer em um dharma, e então subsequentemente um ídolo, era muito difícil. Mas as 4 grandes famílias pareciam ter um atalho embutido. E ainda assim não acabou. Assim que o barbudo Brasinger no comando parecia prestes a agir para avançar mais uma vez, ele pareceu sentir algo.
Ele olhou para baixo e encontrou o olhar de Aina. Então, com um aceno de mão, o machado de batalha de Aina foi arrancado de seu controle. Capítulo 3002. Os olhos de Leonel se estreitaram, mas ele puxou a mão de Aina para impedi-la de correr atrás dela. Mesmo assim, quando ele olhou para a mão ensanguentada de sua esposa, e então de volta para o homem barbudo, ele já havia decidido sua morte. O machado de batalha de Aina voou pelo ar tão rápido que outros não conseguiriam pegá-lo, mesmo que quisessem. Ele voou por uma distância que teria coberto vários mundos de bolhas no passado e pousou na mão do homem com um bom retumbante. Ha 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 ha. Sua risada ecoou pelos céus. Minha família Brazinger se levantará hoje. A herança do deus da batalha retornou. Bum, bum, bum. Naquele momento, o Dharma do homem levantou uma mão e agarrou o vazio. Raios de relâmpagos carmesins brilharam e a realidade se despedaçou. O choque de tal assunto não poderia ser medido em palavras. Com tantas runas divinas descendo, o mundo era impossivelmente mais resistente. Mesmo em seu mundo de destruição, Leonel sentiu que seus joelhos estavam rangendo enquanto seu corpo era reprimido à força no chão. A pressão do reino divino era diferente de tudo que ele já havia experimentado antes, e Leonel pensou que já estava acostumado a pisar em mundos superiores agora. Foi quando a mão do homem barbudo, ou melhor, a mão de sua manifestação, alcançou o vazio. Não, não era o vazio. Leonel podia sentir algo do outro lado chamando por ele, algo que era particularmente destrutivo. Foi quando Leonel se lembrou das palavras de Vilovin e sua menção aos diferentes estágios da destruição e as formas que eles tomaram. Leonel entendeu então. Esta era a borda do mundo que existia além do vazio. Era a barreira da destruição que existia além da Estrela do Norte. Leonel tinha vagas lembranças de seu eu futuro dando a volta na Estrela do Norte para ver o que havia do outro lado. Não, essas não eram lembranças, mas sim sentimentos vagos, mais como intuições. Seu eu futuro pode ter ido embora, mas essas coisas permaneceram. Ele se lembrava claramente de que seu eu futuro tinha caminhado até o fim de tudo que havia apenas para encontrar nada. Agora, esse homem estava tirando uma arma desse mundo de destruição. Claro, isso não significava que o futuro eu de Leonel não tinha conseguido encontrá-la. Era mais preciso dizer que quando Leonel se tornou tão forte, o que quer que o homem estivesse tirando agora não tinha mais sentido para ele. Poderia muito bem não ter sido nada. Leonel segurou Aina para trás. Ele sempre sentiu que a arma dela era muito inferior. Ele perguntou a Aina muitas vezes se ela queria que ele fizesse outra para ela, mas ela sempre insistiu. Fazia sentido. A arma era um tesouro dado a ela por seu pai, um dos poucos presentes que ela já recebeu de Miel. Então como ela poderia querer desistir dela mesmo que o relacionamento deles estivesse um pouco tenso agora? Assim que Leonel estava prestes a prometer que o recuperaria para ela, a aura de Aina se acendeu. Naquele momento, uma manifestação apareceu nas costas dela também, e no momento em que isso aconteceu, até mesmo os Dharmas que haviam se formado das outras famílias pararam, forçando as outras 4 famílias, que pareciam prestes a invocar suas próprias armas preciosas, a pararem em seus rastros. Quem deixou você pegar o que é meu? Leonel olhou para o perfil lateral de sua esposa, então obedientemente ficou de lado. Originalmente, ele pensou que ela estaria formando um Dharma agora também, mas ela não fez isso. Com a clarividência de Aina, ela deveria ter percebido que seguir o caminho que os Brazingers tinham era possível há muito tempo. O fato de ela não ter feito isso significava que ela tinha suas próprias razões. E também significava que ela estava confiante em retomar o que era dela com sua própria força. Os céus racharam com relâmpagos negros e tudo rolou. Naquele momento todos pareceram entender o que estava acontecendo e a expressão do homem barbudo mudou. Isso era ruim. Quando ele formasse a conexão com o outro lado, tudo ficaria bem se ele ganhasse uma vitória rápida e tomasse o espírito para si. Mas se ele falhasse em fazê-lo rapidamente, então ele exporia a localização do maior tesouro da família Brazinger e o deixaria vulnerável ao roubo. Somente as 4 famílias sabiam o quão importantes esses tesouros eram, mas no momento em que suas auras vazaram, flashes de luz sacudiram o mundo, todos eles vindos dos olhos de monstros com força além da imaginação. Até mesmo o terror primordial olhou para aquela fenda com os olhos semicerrados, tendo-os aberto no momento em que sentiu a mudança na realidade. A manifestação de Aina subiu alto nos céus, elevando-se mais de 10 vezes a altura até mesmo da maior manifestação Brazinger. Parecia se tornar seu próprio mundo. Leonel tossiu e olhou ao redor um pouco sem jeito. Parecia que ele não seria o único a causar problemas dessa vez, mas ele ainda teria que limpar a bagunça. Como esperado, a mão de Aina de repente agarrou o vazio e então, rachadura. Um segundo portal no espaço apontado para o mesmo local apareceu. E agora todos de repente tinham 2 lugares para mirar. Infelizmente, comparados aos Brazingers que não só tinham uma grande estação de batalha e milhares de especialistas em Dharma, havia apenas 12 deles aqui. Leonel suspirou novamente. Quem pediu para ele ser um bom marido? Vamos, rapazes. Parece que temos uma batalha pela frente. Irmã, preciso de pelo menos 3 refeições para isso, gritou Rai. Preciso de 4. Milan falou. Lembrando da comida de Aina, até Arnold não conseguiu evitar esfregar o nariz e levantar a mão timidamente, querendo um pedaço também. Leonel sorriu selvagemente, soltou a mão de Aina e então correu para frente. Sua destruição do mundo seria sua âncora, Estrela Negra seria seu espírito, e suas lâminas seriam seus corações. Uma onda de deuses avançou em direção a eles e os 12 enfrentaram o mundo. Capítulo 3003. Leonel respirou fundo e seu sorriso desapareceu. Havia uma agudeza que o atravessava naquele momento que não podia ser negada de brilhar. Ele respirou fundo e acenou com a mão, sua lança desaparecendo em favor de um arco. A cada passo que ele dava para frente, seu ímpeto continuava a rugir. Seu halo apareceu atrás dele mais uma vez, refletindo as cores de seu núcleo de mago. Mas dessa vez em seu meio, sua tábua da vida havia se erguido acima dele.
Borboletas esvoaçantes e partículas de luz violeta pairavam ao redor de Leonel e os últimos resquícios de seu sorriso desapareceram de seus olhos, sendo substituídos por um frio profundo e escuro. Naquele momento, quer quisessem admitir ou não, os que estavam no campo de batalha sentiram como se a temperatura tivesse caído alguns graus. Os irmãos de Leonel avançaram e sua própria força de arco explodiu. Duas pulseiras semelhantes a halos apareceram, pairando ao redor dos pulsos de Leonel. As runas divinas nos arredores se agitaram e a força do arco de Leonel pareceu ficar cada vez mais forte junto com elas. Uma arte de força natural de repente tomou forma diante da flecha de Leonel. Aconteceu tão rápido que parecia partículas douradas de luz correndo por um labirinto em um instante, mas no próximo, refletiu um ouro deslumbrante que carregava as complexidades de uma vida inteira. Leonel respirou fundo e o Deus que havia morrido em seu mundo de destruição foi subitamente puxado em sua direção. Ou melhor, sua alma foi. Parecia que não havia sobrado nada. Mas como uma alma poderia desaparecer diante dos olhos de Leonel? Em circunstâncias normais, essa existência era simplesmente poderosa demais para Leonel fazer qualquer coisa a respeito. Mas quando ele disse que mostraria medo a eles, ele quis dizer isso com cada fibra do seu ser. A tábua da vida vibrou e a alma foi forçada a um estado corpóreo. E então Leonel abriu a boca e falou palavras que o reino de Deus esperava nunca mais ter que ouvir. Assimilar, ponto. Bum. A flecha na mão de Leonel de repente ficou tão grande que parecia mais uma lança do que uma flecha. Um de seus braços foi completamente ofuscado por ela, e ainda assim ele não pareceu notar. Por apenas um momento, mesmo com a luta de Aina e do barbudo Brazinger ainda em andamento, Leonel se tornou o centro do campo de batalha. Hoje eles aprenderiam a temer os Falques mais uma vez. Aprenderiam o nome da família Morales. Aprenderiam que a raça humana não estava ali apenas para ser pisoteada. Universidade Técnica de Tóquio. No momento em que Leonel disparou sua flecha, ela pareceu desaparecer. Ninguém, nem mesmo muitos dos deuses conseguiam rastreá-la. E quando apareceu novamente? Bang! O corpo de um deus, alguém que já havia formado um Dharma há muito tempo, se despedaçou. Silêncio. Era palpável. O homem estava bem no meio de um grupo de deuses, a um piscar de olhos do terror primordial, e ainda assim, eles agora não eram mais que uma chuva de sangue. A tábua da vida tremeu, e diante de seu poder, nenhuma alma poderia esperar escapar. Leonel puxou seu arco novamente e outra lança apareceu. Morte. Morte verdadeira. Eles podiam sentir isso. Até agora, Leonel havia matado muitas existências da nona dimensão, mas nunca as forçou a encarar uma morte verdadeira. Mas isso não era porque ele não era capaz. Com a tábua da vida, ele poderia arrebatar suas almas porque com a tábua da vida, até mesmo existências da nona dimensão poderiam ser revividas. Então, ele poderia armazená-las na tábua da vida se quisesse, efetivamente impedindo-as de reencarnar. Seria tão eficaz quanto a morte verdadeira. A razão pela qual ele nunca teve foi porque na maior parte do tempo em que ele tinha a tábua da vida, ele era incapaz de usá-la em seu grau máximo, ou 2, tentando escondê-la. Mesmo assim, isso era diferente. Não era apenas um truque para impedir que as existências da nona dimensão retornassem. Era exatamente o que parecia. Morte verdadeira. O poder da flecha de Leonel não era só por causa de assimilar, ele tinha o apoio da força de arma de Drake e, mais importante, do ídolo da destruição de Estrela Negra. Quando ele usou o assimilar, as almas já estavam destruídas quase além do reparo, e isso foi ironicamente o que lhe permitiu assimilar tão facilmente. E ainda assim, ele conseguiu manter mais da metade do poder que de outra forma teria sido perdido. Um tiro. Uma morte. Uma morte. Uma morte verdadeira. Antes que alguém pudesse reagir, Leonel já havia disparado uma segunda flecha. A frieza em seus olhos dessa vez era ainda mais penetrante. Ele não falou uma única palavra enquanto matava outro deus. Foi somente nesse momento que o mundo pareceu reagir. Falques, o que você acha? Era um nome que fazia brotar a raiz do medo na maioria. Aqueles com a reação mais feroz surpreendentemente não eram os deuses, mas as próprias 4 grandes famílias. Leonel estava com o cabelo balançando ao vento, chamas ecoando de seus pés e do canto dos olhos. Sua intenção ardente parecia marcar o mundo para a morte enquanto ele respirava novamente, colhendo uma terceira alma. Assimilar? Calma. Uma terceira lança-flecha se formou e de repente Leonel se tornou uma existência que não podia ser ignorada. O sorriso dele tinha desaparecido, e todos eles tinham chegado ao ponto em que queriam que ele voltasse. Foi só agora que o brincalhão Leonel se foi que eles entenderam o quão bom eles tinham tido até agora. Pedaços de carne da terra celestial apareceram ao redor de Leonel e ele lançou roubo de vida? Em um instante seu corpo vibrou com vida e vitalidade mais uma vez quando ele lançou uma terceira flecha. Ele não falava, não provocava, não brincava. Ele era apenas uma máquina de matar letal, matando a cada passo que dava. Seus irmãos ainda não tinham conseguido chegar à linha de frente, mas toda a vanguarda do inimigo já havia sido destruída. Goggles assistiu à cena com um leve tremor nas pupilas. Capítulo 3004. O mundo de destruição de Leonel se moveu e 10 estrelas giraram alto nos céus, girando com várias cores. Enquanto seus irmãos corriam, a terra se movia com eles e logo, bum, o mundo da destruição e a linha de frente dos exércitos caíram. Leonel parecia ter ignorado todos os outros, não mirando nos inimigos mais fracos, mas sim, nos mais fortes. Os próprios deuses que desceram do alto, que foram a causa de tudo isso, foram os mesmos que ele mirou desde o começo. Seus irmãos liberaram seu poder e seus uniformes se conectaram uns aos outros, amplificando seu poder. Os sons de armas dispararam, mas eles foram quase imediatamente cercados. Era muito difícil para eles matarem com um tiro como Leonel podia, mas isso não significava que eles não pudessem fazer nada. Drake foi o único que ficou para trás com Leonel. Ele lentamente puxou seu rifle sniper das costas e exalou uma respiração lenta e turva. Então ele apertou o gatilho.
Flecha e bala voaram pelo ar em uma bela sinfonia e de repente duas cabeças explodiram ao mesmo tempo. A pressão sobre James, Joel e os outros diminuiu consideravelmente e eles descobriram que os movimentos dos deuses estavam se tornando mais fáceis de prever. Por mais poderosos que eles tivessem se tornado, era difícil igualar a eficácia de combate de deuses que viveram centenas de vezes mais do que eles. Mas com o apoio de Leonel e Drake, os movimentos dos deuses estavam muito restritos e havia pouco que eles pudessem fazer. Os olhos de Drake e Leonel pareciam brilhar como relâmpagos, capazes de ver através de qualquer coisa. Às vezes, com apenas a menor intenção, um deus não ousaria se mover para uma região, apenas para o alvo de Leonel e Drake estar completamente em outro lugar. E foi então que o primeiro dos deuses caiu pela mão de Joel. Leonel respirou fundo e seus olhos brilharam com uma luz ardente. Ele sabia que esse status não seria capaz de durar. Os inimigos eram muito numerosos e poderosos. Se ele quisesse reverter a situação e não sacrificar nenhuma única vida, ele teria que tomar medidas drásticas a cada passo possível. Surgir. Chamas violetas queimavam e o poder do rei de Leonel vibrava com vida e vitalidade que poderiam sobrepujar uma estrela. Antes, usar, assimilar, era tão fácil apenas porque a alma já estava destruída pelo ídolo da destruição de Estrela Negra. No entanto, a dificuldade de usar, surgir em deuses era óbvia pela resistência de Shanghai. Se Leonel quisesse fazer tal coisa agora, seria essencialmente impossível. No entanto, não era uma questão de habilidade ou vontade, era uma questão de energia. Com energia suficiente, ele poderia fazer qualquer coisa. Ele até conseguiu, assimilar, uma besta do infinito com Tolliver graças à presença de uma estrela vital. Leonel sabia que contanto que pudesse resolver o problema de energia, ele poderia resolver tudo, mas fazer tal coisa era mais fácil dizer do que fazer, a menos que ele fizesse um sacrifício. Shanghai apareceu de repente ao lado de Leonel e pressionou uma mão contra suas costas. Um grande número de estrelas em seu corpo começou a piscar e desaparecer. A luz brilhante nos olhos de Leonel tornou-se mais e mais brilhante enquanto Shanghai ficava mais fraca. Naquele momento, o deus morto ressuscitou. Meu rei! Ele rugiu pelo campo de batalha e então avançou para o exército com uma corrida suicida. As expressões de vários deuses mudaram. Eles podiam entender vagamente como Leonel havia conseguido o primeiro. Ele tinha o apoio de dois ídolos deuses verdadeiros, assim como a ajuda da tábua da vida para manter a alma destruída unida por tempo suficiente para disparar a energia restante. Mas isso não fazia sentido. Seus cérebros estavam fritos e eles achavam difícil aceitar. Os Falques eram temidos, mas era bem sabido que era difícil empunhar cadáveres mesmo no mesmo reino dimensional. Normalmente, os Falques comuns teriam exércitos 1 ou 2 níveis abaixo deles. Falques geniais seriam capazes de ter alguns em seu nível e alguns níveis acima. Mas ninguém nunca tinha ouvido falar de alguém usando essas infames habilidades de poder do imperador em alguém que estava 3 reinos dimensionais inteiros acima deles. Se isso fosse possível, como os Falques poderiam ter sido eliminados? Desta vez, era tudo limpeza dimensional. O poder das estrelas estava dentro do corpo de Leonel por muitos anos, mas ele só usou limpeza dimensional para melhorar a velocidade de sua recuperação e nada mais. Mas tudo mudou quando ele pensou em uma pergunta simples. Por que seu número de estrelas correspondia ao seu número de nodos? Por que seu pai usou esses nodos como base para a destruição final? Eles obviamente deveriam ser centros para resolver o maior problema com seu estágio atual de destruição final, acumulação de energia. Uma pessoa normal, mesmo que conseguisse reunir os recursos necessários para seguir em frente a partir daqui, seria totalmente incapaz de absorvê-los 100 milênios ou mais. Como Leonel poderia esperar milhares de anos apenas para alcançar a 7ª dimensão? E quem sabe quanto tempo mais para alcançar a 8ª e a 9ª além disso? Sua expectativa de vida seria longa o suficiente para isso? Mas isso mudou sua perspectiva sobre as coisas e também abriu outro caminho para ele. No momento, Shanghai estava apenas na 6ª dimensão, mas as reservas de energia dentro dela não eram necessariamente menores do que as de qualquer membro de alto nível da raça do vazio. Na verdade, poderia ser até mais. O problema era que seu corpo estava fraco demais para expelir tudo ao mesmo tempo. Mas agora, com Leonel extraindo, o corpo escurecido de Shanghai de repente vibrou com vida novamente e várias outras galáxias e estrelas apareceram para substituir as que tinham desaparecido. Ela era a bateria perfeita. Agora, a verdadeira diversão começaria. Leonel sacou outra flecha e uma lança se formou novamente. A lança de ouro de repente se acendeu e se tornou um denso covil de chamas negras que traçaram uma linha através do mundo. Ele não tinha esquecido. Hoje não eram apenas os Falques que brilhariam, mas também o caminho de seu avô. Antes dessa mulher, seu avô uma vez deu sua vida. Leonel mostraria o poder de um homem Morales. Seus lábios se separaram pela primeira vez desde que seu ataque começou e ele disse 2 palavras. Conheça o medo. Capítulo 3005. Leonel lançou sua flecha e foi como se o mundo inteiro estivesse pintado de preto. Ele se lembrou da pintura que tinha visto graças a Molexi. Ele e todos os outros estavam ali, testemunhando o horror trágico da guerra. Os rios de sangue, as montanhas de carne. Tudo parecia ser um lembrete de que a vida era muito passageira, que passar tempo em um campo de batalha não era glorioso, mas deixava tragédia em seu rastro. Mas havia um nível mais profundo nessa pintura também. Era uma que falava de determinação. Ela retratava os cadáveres espalhados de mais humanos do que Leonel conseguia contar. Havia mais sonhos, mais objetivos e aspirações, mais esperanças do que ele jamais poderia esperar entender ou sondar.
tudo tingido de vermelho. Não havia glória, nem grande conquista esperando do outro lado, havia apenas morte e mais morte. Leonel lembrou-se de quão imaturo ele já foi no passado. Naquele estado imaturo, ele queria mudar o mundo, inaugurar uma nova ordem onde até os fracos pudessem ser protegidos. À medida que ele se fortaleceu e sofreu, ele esqueceu aqueles sonhos e aspirações. Mesmo depois de sair daquela sombra, ele não retornou ao seu antigo eu. Ele tinha visto demais. Ele tinha feito demais. Experimentado muito mal e sido muito mal ele mesmo. Entretanto, naquele dia em que esteve diante do trono dos espirituais, ele sentiu algo estranho. Cada fibra do seu ser queria exterminar os espirituais até o último homem, mulher e criança. Que direito eles tinham de aproveitar a vida enquanto a raça humana vivia em alfinetes e agulhas? Que direito eles tinham de sorrir, de rir, de experimentar alegria, quando isso vinha ao custo de sacrificar todos os outros? Ele queria arrancar todos eles, mostrar-lhes o que era o verdadeiro desespero, forçá-los a passar pela mesma experiência que sua esposa teria se seus planos tivessem dado certo dessa vez. Mas no final, ele escolheu não fazer isso. O mundo era um lugar muito interessante. Por um lado, a ingenuidade de uma criança era menosprezada, mas por outro, as palavras de uma criança eram a coisa mais honesta do mundo. No fundo, se não fosse pela influência de seu eu futuro, Leonel teria se tornado um homem que odiava derramamento de sangue, e que, embora pudesse gostar de batalha, não queria usá-la como meio de suprimir aqueles inferiores a ele. Qual era o sentido? Ele amava vencer, não pela vitória em si, mas pela satisfação de superar um oponente muito mais poderoso que ele. Era isso que tornava tudo divertido, era isso que o alimentava. E talvez também fosse porque era tão impossível que ele um dia quis trazer paz ao mundo. Leonel pensou por muito tempo que aquele pedaço dele tinha desaparecido para sempre, que talvez aquele nunca tivesse sido ele para começar. Mas agora ele sabia que era diferente. As palavras de uma criança eram muitas vezes as mais honestas. Ser ingênuo às vezes era a coisa mais linda do mundo, mas também podia se tornar uma faca de dois gumes. Mas hoje ele permitiria que o mundo estabelecesse esse sonho mais uma vez. Ele permitiria que aquele seu coração infantil brotasse. Ao ouvir os gritos de horror que ecoavam da Estrela do Norte, ele pôde ver que ela também não queria morrer. Ao ver os rostos sinistros e distorcidos das 4 grandes famílias, ele sentiu uma aversão profunda aos traidores. Ele praticamente podia ver os olhares horrorizados dos falques do caminho. Ele podia ver os sonhos de uma raça inteira esmagados pela ganância de apenas alguns. E agora ele queria ser o homem que carregava tudo. O homem que se mantinha firme, reunia as queixas de seu povo e as jogava no mundo. A coroa acima de sua cabeça tremeluzia com ouro, violeta e preto. Ela cresceu mais e mais até que parecia que sua opressão sufocaria o mundo por tudo que valia. Não haveria nada que o detivesse hoje, porque ele não permitiria que nada o detivesse. Bang! A flecha cortou o mundo e os deuses caíram às dezenas. Seus poderes foram ceifados, e sem nenhum segundo para respirar, Leonel começou a conjurar que surgir repetidamente. No que pareceu um piscar de olhos, Shanghai foi consideravelmente drenada, e o time de Leonel passou de pouco menos de uma dúzia para pouco mais de 100. Mas o que era mais assustador do que isso era que a coroa de Leonel só estava crescendo. E quando ele falava, o mundo ouvia. Suas invocações eram todas trazidas usando armaduras violetas. Essa armadura violeta não era apenas uma manifestação do poder do rei de Leonel, era o que mantinha suas almas em um estado sólido e capazes de interagir com o mundo. E o mais importante, estava completamente sob o controle de Leonel. Então, quando as armaduras foram formadas dessa vez, elas estavam ligadas por uma misteriosa arte da força natural e as energias do mundo vibravam ao redor delas. Sob o comando da mente de Leonel, eles começaram a trabalhar juntos perfeitamente. E assim, o campo de batalha que já havia sido separado em inúmeros exércitos ganhou mais um, tudo a mando de um único jovem. Quando o exército de Leonel cresceu para 200, Shanghai finalmente entrou em colapso. Adeus, meu rei. Ela gritou corajosamente como se tivesse medo de que o mundo não soubesse que ela havia servido Leonel. Vida longa ao rei Morales. O rugido ecoou pelo campo de batalha, mas Leonel parecia não tê-lo ouvido. O suor escorria pela sua testa e uma batalha capaz de destruir o mundo parecia ter abalado tudo. Leonel respirou fundo, sua frequência cardíaca se estabilizando em um ritmo calmo. Não importa quão pesado fosse o fardo, não importa quão devastadora fosse a dor, ele iria carregá-lo. Ele seria um rei. Capítulo 3006. Leonel Morales. O rugido furioso de Mirkael cortou os céus. As últimas correntes que estavam suprimindo o homem foram liberadas, mas ele também não ousou mais lutar contra Elisium. Este último havia se tornado muito poderoso. Devido a isso, Mirkael recuou do campo de batalha, aproveitando o avanço de Elisium para sair dali. Afinal, Mirkael estava apenas na 8ª dimensão e ainda não tinha um Dharma. Não era seu lugar lutar contra Elisium, que agora tinha um ídolo e estava perto do auge da 9ª dimensão. No entanto, quando viu Shanghai cair assim, e ainda estava orgulhosamente proclamando sua lealdade a Leonel mesmo em sua morte, ele ficou furioso. Quando viu que Leonel nem sequer reconhecia a existência dela, ele ficou tão bravo que supernovas pontilharam seu corpo. Erupções solares de alta volatilidade saíram de seu corpo e incineraram tudo perto dele, incluindo até mesmo seus próprios membros da raça do vazio. No entanto, Leonel o ignorou completamente. Esse tipo de formiga nem era qualificado para participar dessa batalha.
Como ele ousa gritar seu nome? A coroa de Leonel vibrou e ele puxou a corda do arco mais uma vez. No entanto, quando ele estava prestes a disparar uma flecha, seu coração pulou uma batida. A cabeça de Leonel se inclinou para o lado e uma flecha assobiou por ele, disparando para longe. Foi tão rápido que seus olhos ainda não conseguiam rastreá-lo, e até mesmo sua força dos sonhos demorou a reagir. A única razão pela qual ele foi capaz de notá-lo foi porque no momento em que ele atravessou o domínio de seu mundo da destruição, ele pôde senti-lo. O olhar de Leonel se aguçou enquanto ele olhava em uma certa direção, apenas para encontrar uma mulher com uma beleza além das palavras sentada em um lótus formado por mãos de madeira. Deusa perene. Você tem o cheiro dos meus seguidores em você, ela disse levemente. Parecia que as ações de Leonel finalmente trouxeram uma verdadeira potência. Se não fosse por seu mundo de destruição, uma única flecha o teria matado, deixando ele sozinho. Até mesmo Estrela Negra e Drake não foram capazes de reagir, mas era impossível culpá-los. Os dois tinham acabado de passar. Comparados a esses monstros que tiveram seus ídolos por dezenas de milhares de anos na pior das hipóteses, eles eram muito inferiores. Também era preciso lembrar que a manipulação da força não era tudo. Ainda havia a questão das dimensões a serem consideradas. Estrela Negra tinha acabado de entrar na 8ª dimensão, e Drake estava apenas no nível 1 da 9ª. Comparativamente falando, a deusa perene estava no nível 5 da 9ª dimensão. Ela não era uma existência com a qual qualquer um deles pudesse se comparar, e por um bom motivo. Claro, nem todos os nível 5 foram criados iguais. Houve até mesmo membros da raça humana que entraram na 9ª dimensão e poderiam ser considerados como estando no 5º nível também. A diferença era uma questão de fundação, método dimensional e constituição. Considerando tudo, a deusa perene ainda era considerada uma deusa jovem e tinha muito espaço para crescer. E mesmo com isso considerado, seu nível dimensional era na verdade mais alto do que a maioria dos deuses verdadeiros. Ainda assim, Leonel achou suas palavras ridículas. Ele era alguém que ousou dizer ao terror primordial para verificar sua barriga. Por que ele se importaria em ter matado subordinados de Perene lá no verso dimensional? Na verdade, ele já havia esquecido há muito tempo que realmente havia feito tal coisa. Ele se lembrava de ter sido avisado de que matar os apóstolos de Perene levaria a problemas. Mas mesmo depois disso, ele havia eliminado sua linhagem. Ele havia matado tanto depois que não se importava em se importar. E agora, Leonel não estava com humor para comentários espirituosos. Ele tinha vindo para matar. Leonel ergueu seu arco e ele desapareceu em uma lança. As 10 estrelas em suas costas tremeram e as chamas dos cantos dos olhos de Leonel e das solas de seus pés atingiram um nível de incêndio infernal. As 10 estrelas se reorganizaram e então de repente explodiram em luz. Fusão estelar? Leonel respirou fundo enquanto as estrelas despedaçadas acima começaram a se reorganizar, tomando forma. Logo, elas formaram a constelação Morales. E ainda assim, elas não estavam prontas ainda. Bum! Pilares da força universal começaram a descer dos céus. Poder do rei? O corpo de Leonel foi banhado em luz violeta e seu cabelo pareceu crescer tanto quanto um rio. O apoio de Estrela Negra e Drake ressoou em suas veias e naquele momento, seu corpo pareceu finalmente ser capaz de lidar com o peso do poder deles. Constelação? As partículas de luz em miniatura, formadas a partir das estrelas despedaçadas e dispersas de sua fundação, limpeza dimensional, formaram inúmeras artes da força natural em miniatura. Essas artes da força natural se uniram para formar a constelação Morales e um ciclo de criação e destruição foi formado diante de todas elas. Leonel levantou sua lança e a constelação acima reagiu da mesma forma. A deusa perene não pôde deixar de franzir a testa. Definitivamente não era um Dharma, mas o poder que ele poderia derrubar até superava um. Em termos de quantidade, era mais do que ela já tinha visto. Mas o que era realmente chocante não era a forma ou a técnica. Era o fato de que estava invocando a força universal através de um conduíte. A força universal era conhecida por uma coisa e apenas uma coisa, permitindo que alguém transcenda as dimensões e lute com aqueles muito acima de você em níveis. Leonel estudou a manifestação de Aina por um longo tempo, e suas mentes estavam conectadas como uma, tendo simulado seu progresso para ela muitas vezes antes. Como ele não poderia entender a técnica de dentro para fora? Infelizmente, isso não era o suficiente. Faltava-lhe algo que as 4 grandes famílias tinham, então mesmo quando ele tentou replicar, ele não conseguiu. Então, em vez disso, ele descartou a ideia inteira. Como ele não podia copiar a deles, ele apenas faria a sua própria. Leonel ergueu sua lança, sua intenção de batalha descascando pelos céus como um raio. Capítulo 3007. Leonel deu um passo, e sua figura pareceu abranger o mundo por um momento. Atrás dele estava sua esposa, lutando uma batalha que ele não podia ajudá-la. À sua frente estavam seus irmãos, segurando a linha de frente e bloqueando toda a ralé. Eles só tinham um trabalho, lidar com todos aqueles com quem eles não conseguiam lidar. Ele deu mais um passo e de repente desapareceu. Os olhos de Perene brilharam com uma cor verde densa que era muito menos esmeralda do que os de sua mãe. Era escuro, mas não de uma forma sinistra. Em vez disso, era mais um verde profundo e floral, um que se veria em uma densa floresta amazônica. Força da madeira voou pelo ar, e incontáveis braços e palmas desceram. O olhar de Leonel brilhou. Ele imediatamente notou algo que fez seu coração palpitar. Os ataques de um deus, mesmo os mais simples, todos carregavam um ar de mistério que a maioria nunca conseguia ver. Ele mantinha uma cadência que se fundia com as leis do mundo, cantarolando junto com elas, escondendo suas intenções dentro de suas dobras, e apenas se libertando dessas restrições quando lhes convinha. Era uma mistura de leis que ele reconhecia e aquelas que Perene havia criado ela mesma. Era uma espécie de arte marcial mágica que não podia ser explicada em apenas algumas palavras. Mas se Leonel tivesse que fazer isso, era como se eles tivessem incorporado as artes da força natural em seu próprio estilo de combate.
Contra tais existências, se você tentasse ter uma batalha normal, você poderia ser esmagado. Felizmente, Leonel não era normal. Até mesmo sua própria força dos sonhos não era capaz de ver através de tal estilo de combate. Ela ainda estava no estado de criação superior, afinal. Ela não estava preparada para ver através de um estilo de batalha suportado pelo ídolo, soberano ou não. No entanto, Leonel não estava sozinho. Ele tinha o tablet da vida. Bastou um único movimento de sua intenção para o tablet da vida imprimir esta natural força e arte. Seus mistérios refletiam na mente de Leonel, e ele expulsava todos os outros pensamentos distrativos. Em um momento parecia que não havia para onde se esquivar. No próximo, a lança de Leonel tremeluziu enquanto ele cortava ao longo do lado de um dos muitos braços, atrasando ligeiramente sua descida e partindo-o em dois. Ele saiu do caminho e atacou com sua lança novamente. Seu corpo e sua lança pareciam ter formado uma única unidade. Quando seus pés deslizavam, sua lança também deslizava. Quando sua cabeça desviava para o lado, ela vinha com um arco cortante que deixava um rastro de chamas, ouro e escuridão em seu rastro. Imagens residuais de si mesmo foram deixadas em série e, de repente, parecia haver tantos Leonels quanto palmeiras nos céus. Sua mente não parecia sobrecarregada nem um pouco, e mesmo com a pressão da computação que era necessária, ele ainda parecia capaz de ler dezenas de movimentos à frente, mesmo contra tal deus. Ele percebeu na milésima troca que precisamente por causa do estilo de batalha dos deuses, seu índice de habilidade de controle em combinação com a tábua da vida era nada menos que a ruína deles. Leonel apareceu de repente alto nos céus, golpeando sua lança uma única vez, e ainda assim fazendo milhares de lâminas cortantes irromperem em uma tempestade esférica. Todas as luzes de lâmina que ele havia liberado na troca anterior pareciam permanecer no ar e então explodir de uma vez, fazendo com que incontáveis fios de madeira lascados explodissem. Leonel estava alto nos céus, seu cabelo ondulando e seus olhos carregando uma intenção feroz. Dança da lança. Parecia que ele já havia tocado o limiar da divindade há muito tempo. Dança da lança era precisamente um método rudimentar de como os deuses batalhavam. Usavam uma arte da força para reunir fios de força da lança e romper com o nível de manipulação da força além de seus limites. No entanto, Leonel não tinha percebido quão incrível era para ele ter pensado em tal coisa até este momento. E agora a dança da lança desempenharia um papel completamente diferente. A ponta de sua lança tremeu e então ficou completamente parada. Ele se lembrou de quão firme a lâmina de seu pai sempre foi, como ela podia enfrentar as estrelas e as leis do mundo sem tremer nem um pouco. Não importa quanto poder, não importa quais sejam as probabilidades. Empurre para frente. Duas pulseiras de Halo apareceram ao redor dos pulsos de Leonel e de repente se expandiram violentamente. Nada pararia sua lâmina. Ele perfurou para frente, e todas as lanças do mundo pareceram uivar em uníssono. Deus ou não, no momento em que a lança de Leonel se manifestou, a dele saiu do controle, não mais ouvindo seus comandos. Neste espaço, só poderia haver um mestre de lança. A luz da lança era muito rápida. Ela apareceu diante da deusa perene num piscar de olhos, e ela sentiu seu coração pular uma batida. Ela tinha colocado várias defesas, mas elas eram lentas ou rasgadas como pedaços de papel barato. Foi só quando a luz da lança já estava na frente dela que ela percebeu que Leonel tinha de alguma forma feito engenharia reversa em seu estilo de batalha e atacou para frente, com o que ela só poderia chamar de uma arte de força antinatural, uma envolta em destruição. Pode-se dizer que no mundo inteiro, essa lança era a única coisa contra a qual ela não conseguia lutar adequadamente. Ela soltou um grito delicado e percebeu que a habilidade não seria suficiente. Se ela não conseguisse dominar Leonel por meios normais, ela só poderia usar poder bruto. Um par gêmeo de lótus apareceu em cada um de seus olhos, ambos girando em direções opostas. Um lótus de madeira de mão apareceu acima e outro apareceu abaixo dela. Um era formado por uma madeira pesada, dura e escura que parecia quase preta. O outro era formado por uma madeira delicada e macia que parecia quase um ouro pálido. No momento em que apareceram, uma energia de trituração abalou o mundo e Perene atacou. Capítulo 3008. Somente a natureza é eterna. Ela falou essas palavras com uma voz tão doce quanto mel e tão delicada quanto orvalho. E ainda assim, as runas divinas que ainda estavam se fundindo no reino semideus reagiram tão ferozmente quanto. Bang! A palma de Perene golpeou e encontrou a lança de Leonel. Houve uma pequena luta antes que a luz da lança fosse despedaçada. Uma espécie de energia yin e yang tornou-se como um pilão e um almofariz, moendo todas as energias do mundo. Perene estava em posição de lótus no meio dessas duas estruturas de madeira flutuantes. Esses dois eram as metades do seu ídolo, um raro ídolo duplo. Os lótus em seus olhos pararam de girar de repente como se tivessem acabado de se encaixar no lugar. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de perigo de arrepiar os cabelos inundou os sentidos de Leonel, mas sua reação pareceu como se ele não tivesse notado nada. A constelação alta nos céus acima dele de repente se moveu. Ela estendeu uma mão e puxou as estrelas, desenhando dois dedos, pressionados juntos, em um arco que formava o corpo de um arco. Sua segunda mão se moveu em direção ao meio do corpo do arco e as cordas do universo tocaram uma melodia celestial que formou a corda do arco. Uma lança-flecha foi desenhada e concentrou sua atenção em Perene. Leonel não queria uma batalha longa e arrastada. Ele tinha vindo aqui pela vitória. Deus ou não, ela teria que cair sob a lâmina dele. Bang! 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 A realidade explodiu e o vazio pareceu penetrá-la, espalhando seus tentáculos enquanto as runas do reino divino, ainda meio formadas, demoravam a reparar o espaço. Leonel se moveu e sua lança arqueou-se no ar.
Uma batalha do tipo que poderia dividir os céus e despedaçar a terra irrompeu. A lança de Leonel se moveu com a graça de alguém que havia experimentado milhares de batalhas, e as palmeiras de Perene pareciam tão infinitas quanto a própria natureza, sempre presentes, sempre existentes, sempre em mudança. Leonel havia perdido a conta do número de almas que ele havia levado para poder estar aqui hoje, mas isso não era um distintivo de honra. Ele se lembrava de uma época em que sabia um número exato, e sabia que poderia ter continuado a saber o número exato se tivesse continuado a contar. Leonel havia perdido a conta do número de almas que ele havia levado para poder estar aqui hoje, mas isso não era um distintivo de honra. Ele se lembrava de uma época em que sabia um número exato, e sabia que poderia ter continuado a saber o número exato se tivesse continuado a contar. Mas ele não fez isso. Ele sabia o motivo. Era porque ele não queria pensar sobre isso. Ele não queria pensar sobre o número de pessoas que caíram sob sua lâmina porque ele não podia mais dizer que estava orgulhoso disso. No entanto, hoje ele podia sentir o peso daquelas mortes com aquelas lâminas. Quanto mais ele lutava, menos o poder de Estrela Negra e Drake parecia importar, e era mais como se o peso de sua lança estivesse sendo inteiramente ditado pelas ondas furiosas em seu coração. Ele desviou um braço de ouro branco para o lado e cortou para baixo para esmagar uma palma de madeira preta. O mundo parecia estar concentrado na lâmina de sua lâmina, e cada ataque que ele desferia carregava o ar de um mestre de uma lança. Sua lança era arrogante, indisciplinada e não queria ser bloqueada ou parada nem pela menor coisa. E quando ela explodiu, destruiu. Rugido, os poros do corpo de Leonel se abriram amplamente e grandes quantidades de força universal inundaram seu corpo. Todos que viram essa cena ficaram surpresos. Todos sabiam que a força universal era um suporte atmosférico. Não era uma força que pudesse ser levada para dentro do seu corpo. Muitos tentaram, apenas para acabar gravemente feridos ou até mortos. No entanto, a explosão repentina que todos esperavam não aconteceu. A graça elegante da lança de Leonel retornou. De elegante para simples e novamente de volta à elegância. Ele carregava os mistérios do mundo em sua lâmina e o peso dela em suas costas. Leonel explodiu para frente e a estrela do norte pulsou. Tolliver perfurou a pele de Leonel, enfiando-se nos bolsos de camadas ocultas que armazenavam as tatuagens que dançavam por seu corpo, e de repente os dois se tornaram um. Bang, 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 bang. O ídolo da destruição de Estrela Negra vibrou e o ídolo de Drake atravessou o véu. Leonel apareceu diante da deusa Perene, olhando fixamente para suas pupilas de lótus com uma fria indiferença que penetrou em sua alma. A lança dele avançou e ela defendeu com a palma da mão, atingindo o peito dele. Leonel parecia já ter percebido isso, usando o impulso da defesa para deslizar seu corpo para o lado e tornar seu alvo pequeno. A palma da mão de Perene passou por ele e abriu um corte em seu traje militar e peito apenas com a pressão do vento, mas Leonel não pareceu notar enquanto ele avançava, acertando uma joelhada bem no peito dela. Ela realmente ousou permanecer sentada quando o enfrentou, e pagou o preço por isso. Seu joelho explodiu com força de arma e o que antes deveria ser um lindo peito foi feito em pedaços. Perene foi jogado para longe, mas Leonel já havia dado um passo à frente, brandindo sua lâmina com toda a força que conseguiu reunir. Realmente parecia que o peso de um mundo inteiro se concentrava em sua ponta. Tudo aconteceu tão rápido que os outros nem tiveram tempo de reagir ao fato de que Leonel estava derrotando completamente uma deusa que já era bem conhecida por seu talento. Seja percepção, perspicácia ou dedução. Ela havia perdido em todos os aspectos, exceto no poder bruto. No entanto, Perene era uma personagem implacável. Apesar dos ferimentos, não havia a menor flutuação em seus olhos. Suas mãos de repente se pressionaram juntas em um selo quando a lâmina de Leonel estava prestes a cortá-la em duas. Para atacá-la assim, Leonel teve que ficar entre seu ídolo duplo, e havia uma razão pela qual a maioria não ousou. Uma força de trituração apareceu acima e abaixo de Leonel, e sua pele instantaneamente explodiu em pedaços de carne. No instante seguinte, seria seu corpo. Mas naquele momento, sua dança da lança irrompeu pela segunda vez na batalha, neutralizando a força esmagadora. Seus olhos, mesmo pingando sangue, carregavam a mesma frieza. Sua lança explodiu com força e cravou na cabeça de Perene. Esta batalha acabou. Leonel congelou quando um buraco do tamanho de uma tigela apareceu em seu peito. Perene caiu em direção ao seu mundo de destruição abaixo, com sua bela cabeça cortada em duas. Já chega! Mais dois deuses, exalando auras ainda mais poderosas que Perene, apareceram de cada lado dos lótus giratórios. Capítulo 3009. Leonel respirou fundo apenas para descobrir que não tinha pulmões para respirar. Dores e sofrimentos atormentavam seu corpo, como se, apesar do fato de não ter sofrido muitos ferimentos durante sua batalha com Perene, seu corpo ainda o lembrasse de que ele estava muito fora de sua liga. Ele respirou fundo e cuspiu sangue, mas a frieza em seus olhos não desapareceu. Ele não perdeu o foco nem por um momento e já havia tirado vários pedaços de carne da terra celestial. Os dois deuses, Zoltene e outro que Leonel não reconheceu, avançaram. Este segundo deus não era outro senão Solara, mas qualquer que fosse seu nome não importava muito para Leonel. Não fazia diferença alguma. Não importa quem estivesse diante dele, ele os derrubaria. Essa era a promessa que ele havia feito a si mesmo. Não importava o quanto seu corpo se desintegrasse. Não importava quais eram as probabilidades. Não importava que fossem existências que tinham governado terras e até o próprio tempo por incontáveis anos. Nada disso importava. Os halos ao redor dos pulsos de Leonel tremeram e sua força de lança aumentou. Esses mesmos deuses que tantos temiam estavam fazendo o melhor que podiam para garantir que ele não pudesse se curar. Eles estavam se esforçando para detê-lo. Eles sentiram o que era o medo, mas ainda não o deixaram se instalar. Eles ainda ousaram levantar suas lâminas. Eles ainda ousaram atacá-lo. Eles ainda ousaram insultar a dignidade de um rei. Roubo de vida. Bang! A força da lança de Leonel invadiu o estado de criação médio e sua aura vibrou.
A força da estrela escarlate vibrou em seus rins e devastou seu corpo, fundindo-se com a força universal dentro dele para criar algo novo. A força universal sempre foi algo que não podia ser incorporado ao corpo, mas quando se tratava de se fundir com forças, ela o fazia com absoluta facilidade. Não havia uma força existente com a qual ela não fosse compatível, e agora que estava no corpo de Leonel, ela estava sendo forçada a seguir o caminho das forças de Leonel também. Criação e destruição. Destruição e criação. Um ciclo dos dois que parecia significar a mesma coisa, e ainda assim representava algo completamente diferente. Um noinato foi criação a tal ponto que se tornou destruição. O outro noinato foi destruição a tal ponto que se tornou criação. Quando trabalhavam juntos, formavam um ciclo de yin e yang que fazia com que os lotos de Perene parecessem nada mais que brincadeira de criança. Leonel copiou os métodos de Perene para a Tábua da Vida, usou-a para analisá-los e então replicou a mesma coisa com seu corpo. Em um instante, ele criou uma nova dança da lança que deslumbrou o mundo. Ele deu um passo à frente enquanto o buraco em seu peito era rapidamente remendado. Sua lança dançava pelo ar, etérea e difícil de agarrar. Às vezes, ela se multiplicava em milhares, em outras, de repente se fundia em uma, irrompendo com um nível de ameaça e destruição que não poderia ser igualado. Cada força que ele encontrava era facilmente cortada em duas. Mas o que piorava era que essas mesmas forças se envolviam em volta da lâmina, infundindo-se no golpe de Leonel e fortalecendo-o ainda mais. O ciclo de criação e destruição destruiu até mesmo a presença dos ídolos dos deuses, forçando-os à submissão e despojando-os de sua essência. Então, elas se tornaram a força do próprio Leonel. 8 enormes palmeiras desceram dos céus, cada uma aparentemente associada a uma raça nova e diferente. Leonel já tinha visto isso antes. A criança que não era uma criança tinha uma habilidade similar. Foi o que lhe revelou as raças que estavam em conluio com os nômades. No entanto, comparadas às palmas das mãos daquela criança, essas estavam em um nível totalmente diferente. Havia uma mão azul com pele áspera e garras de dragão que parecia não poder vir de nenhuma outra raça além de Plutus. Quando ela desceu, Leonel sentiu como se o tempo estivesse distorcendo e era difícil entender exatamente o que estava acontecendo ao seu redor. Havia uma mão que refletia as estrelas e galáxias. Quando ela descia, o espaço estava congelado e uma distância antes curta parecia estar a anos-luz de distância. Havia uma mão que carregava a essência das sombras, escondidas e discretas, impossíveis de rastrear e ainda mais difíceis de detectar. A última mão era completamente e totalmente normal. Poderia ter vindo de um nômade, ou de um humano, ou de um membro da raça das nuvens. Parecia tão completamente e totalmente normal, e ainda assim parecia carregar a maioria dos mistérios. Quando esses dois conjuntos de 4 palmeiras apareceram, Leonel não parecia ter para onde escapar. Só havia morte esperando por ele. Mas então sua dança da lança desceu. Os lotos de Perene pareciam ter sido cooptados, começando a seguir uma lei que era muito mais alta do que a deles. Quem se importava com o ciclo da natureza quando o ciclo da criação estava bem diante de todos eles? Os lotos giraram por instinto e destruíram os ataques de Zoltene e Solara. Leonel ofegou por ar, mas já tinha dado mais um passo à frente. Sangue escorria dele em ondas, e a única parte dele que não parecia ferida eram aqueles olhos. Profundo e insondável, inabalável e inabalável em sua convicção. Ele se moveu contra os deuses com a confiança de um homem que estava acima do mundo. Sua árvore de núcleo de mana ondulou atrás dele, refletindo com sua auréola, e a tábua da vida brilhou com uma luz forte. Bum! A lança de Leonel desceu e o mundo pareceu cair em um redemoinho de caos. Não havia para onde escapar. Era como se, mesmo com todos esses deuses ali, somente Leonel controlasse a vida e a morte. As 8 palmeiras no céu se sobrepuseram rapidamente, e foi naquele momento que lá embaixo, a cabeça rachada de Perene terminou de se fundir. Capítulo 3010. Leonel sentiu como se os lotos estivessem prestes a ser arrancados de seu controle. Assim que ele estava prestes a dar um golpe mortal, Perene acordou e seu ídolo tremeu. Ela não conseguiu arrancar o controle de Leonel imediatamente, mas a pequena mudança foi o suficiente para Leonel ser jogado para fora e para a reação fazer com que seus órgãos internos se rompessem mais uma vez. Zoltene e Solara não demoraram a tirar vantagem. 2 de suas 4 palmas cada uma assobiaram para frente. Mesmo antes de chegarem a Leonel, a pressão por si só era como uma montanha descendo dos céus. A gravidade se distorceu e o tempo parou. O espaço se comprimiu e a realidade se dobrou. Metade do corpo de Leonel foi destruída em um único instante de tempo, e parecia que no instante seguinte ele seria transformado em carne moída. Aproveitando a vacilação repentina de Leonel e a reação subsequente, Perene rasgou seus lotos de volta ao seu controle completamente e então começou a moê-los para baixo. Enfrentando ataques pela frente, por trás, por cima e por baixo, simplesmente não havia escapatória. Bang! Não houve suspense. Leonel foi esmagado até virar cinzas. Até seu sangue foi picado e comprimido a uma pressão tão alta que não havia nada além de fiapos de carvão restantes, flutuando pelo ar. Aina vacilou levemente nos céus. Ela sabia o quanto Leonel e os outros estavam lutando por ela, e que por isso ela tinha que fazer o melhor para reivindicar a vitória o mais rápido possível. Mas também era por isso que ela não conseguia se concentrar. Leonel, ela rugiu. Aina de repente tossiu um bocado de sangue em agitação e raiva enquanto a herança da família Brasinger era arrancada quase completamente do seu controle. Mas no momento em que ela percebeu isso, sua fúria pareceu ter atingido um nível completamente diferente.
dê isso para mim. O rugido de Aina tingiu os céus de vermelho e desta vez foi o barbudo Brazinger que se viu voando de volta. O fator de linhagem da família Brazinger foi desencadeado pela fúria de Aina e pela primeira vez em muito tempo, ela se viu perdida em uma sede fervente por sangue. Isso não acontecia desde a Zona John, há muito tempo, e nem mesmo Leonel sabia porque tal coisa havia aparecido apenas uma vez e depois desaparecido. Ele presumiu que talvez fosse por causa da clarividência de Aina. Desde que Aina conseguia se lembrar, ela sempre teve uma voz em sua cabeça que lhe dizia para se matar. Claro, isso era porque sua clarividência já tinha visto através do fato de que ela era uma criança deusa e teria que fazer isso para desbloquear seu verdadeiro potencial. Mas pode-se dizer que esse foi o único comando que ela nunca realmente ouviu. Ele presumiu que talvez fosse por causa da clarividência de Aina. Desde que Aina conseguia se lembrar, ela sempre teve uma voz em sua cabeça que lhe dizia para se matar. Claro, isso era porque sua clarividência já tinha visto através do fato de que ela era uma criança deusa e teria que fazer isso para desbloquear seu verdadeiro potencial. Mas pode-se dizer que esse foi o único comando que ela nunca realmente ouviu. No entanto, naquela época, ela estava fazendo o melhor que podia para se separar de Leonel. Ela não sabia nada sobre o talento dele na época e acreditava que só o machucaria. O processo de pensamento dela era simples. Ela queria matar todos os Brazingers primeiro, e só então Leonel, esperançosamente, ainda estaria lá para esperá-la. Aquele momento na Zona John foi na verdade motivado por sua clarividência. Queria que ela se esforçasse ao máximo porque sabia que mesmo que ela morresse, haveria algo ainda mais poderoso esperando por ela. Mas o que sua clarividência não levou em conta foi que Leonel quase morreu para salvá-la. Depois de ver o estado em que Leonel acabou por causa dela, Aina nunca mais foi tão longe. Ela não queria ver Leonel acamado por causa de algo que ela fez nunca mais. E ironicamente foi exatamente esse momento que a levou a ser tão superprotetora de Leonel, a mesma coisa que levou ao rompimento deles em primeiro lugar. No entanto, aquele momento teve outros efeitos em cascata. Por um lado, Aina nunca realmente explorou a maior força de seu fator de linhagem. Ela sempre se conteve porque não queria acabar em uma situação em que Leonel estivesse se colocando em risco por ela. E ainda assim, o que aconteceu neste caso? Aqui estava ela, ainda lutando com o inimigo, enquanto todos os outros estavam à beira da morte. Ela ficou tão furiosa que nem se lembrou de verificar se sua aliança de casamento ainda estava tatuada em seu dedo. O cabelo de Aina ficou vermelho sangue, e seus olhos seguiram o exemplo logo depois. O machado de batalha tremeu ferozmente e de repente começou a lutar contra o aperto do Brazinger barbudo sozinho. Asas apareceram atrás de Aina, estendendo-se de seus quadris e seu cabelo cresceu tanto que formou um rio de sangue. Esqueletos e zumbis de carne derretida tentaram arranhar seu caminho para fora de seu cabelo, mas eles pareciam suprimidos por algum tipo de pressão violenta que os empurrava para baixo. Essa pressão não vinha do universo, mas sim da própria Aina. E agora, de repente, ela decidiu libertá-los. Uivos encheram o ar enquanto a herança da família Brazinger passava rapidamente por ele, atingindo a palma da mão de Aina com um boom ressonante e estrondoso. Ao mesmo tempo, um espírito sombrio na forma da herança surgiu da fenda no espaço, rasgando a realidade e entrando na herança ao mesmo tempo. Bum, bum, bum. Morrer. Aina levantou seu machado bem alto, e então uma cena chocante ocorreu. O espaço ondulou e o gancho do machado de batalha pareceu pegá-lo. Quase como um alfinete em um cobertor, Aina perfurou o véu e então o rasgou. Runas divinas inundaram os arredores e uma lâmina de machado que dividiu a própria realidade desceu de cima, mirando diretamente em Perene. A expressão de Perene mudou e o caos reinou no campo de batalha. E ainda assim, como se não houvesse surpresas suficientes hoje, outra figura apareceu de repente no alto dos céus. Era uma jovem com longos cabelos azuis e olhos azuis marcantes. Ela teria sido discreta se não fosse por sua aparência adorável de nariz arrebitado. Ela deveria estar na casa dos 20, mas poderia facilmente passar por uma colegial ingênua ainda crescendo. Foi então que diante dessa mulher apareceu outra rachadura semelhante à que acabará de se fechar na ponta de Aina. Ninguém notou essa mulher até que fosse tarde demais e os Adurna foram pegos de surpresa. Quando os irmãos de Leonel, espancados e ensanguentados, olharam para o céu, eles também foram pegos de surpresa. Pequena Nana. Capítulo 3011. No momento em que a pequena Nana apareceu, parecia óbvio qual era seu objetivo. Ela pegou a família Adurna desprevenida e aproveitando o momento de Aina, ela alcançou e agarrou o espírito de um escudo. O escudo era realmente lindo. Era completamente transparente, refletindo vários tons de azul, como se alguém estivesse olhando para águas claras do oceano em vez de um tesouro. Embora esse tipo de visão fosse um tesouro por si só. Pare! A chefe da família Adurna sacou o escudo físico, e seu cabelo chicoteou violentamente no ar enquanto ela tentava revidar. A pequena Nana empalideceu ao sentir o espírito da arma quase escapar de seu controle. Estava claro que a afinidade que ela tinha pela arma não era nem de longe tão alta quanto a de Aina. Ou para falar de forma mais conservadora, a distância entre ela e a cabeça do Adurna era muito menor do que a distância entre Aina e a cabeça do Brazinger. O rosto da pequena Nana ficou vermelho mais uma vez com o esforço. Ela tinha um olhar de determinação nos olhos, mas era difícil para ela não sentir desespero. Ela apareceu no momento perfeito, fez tudo certo, mas no final, parecia que seu sangue não era puro o suficiente. Isso era o que mais doía. Ela odiava a maneira como as grandes famílias faziam as coisas, obcecadas com suas linhagens, obcecadas com sua pureza. O número de pessoas que eles machucaram por causa dessas coisas era muito maior do que apenas Aina. Ela teve que assistir seu próprio irmão sendo tratado como inferior apenas porque ele nasceu com um talento mais fraco do que o dela. Ela queria provar que eles estavam errados. Queria fazer o que Aina tinha feito e dar um tapa na cara deles fazendo com que mais uma de suas armas caísse nas mãos de alguém com sangue fraco. Mas agora parecia que ela falharia, e isso a frustrou a ponto de lágrimas se acumularem em seus olhos.
Ela cerrou os dentes e puxou com força, usando tudo o que tinha em seu corpo, até mesmo sua alma e seu tempo de vida, mas parecia que nada acontecia. Aina não parecia ter notado a aparição de Nana. Ela estava tão furiosa que o mundo estava pintado de vermelho. Sua lâmina dividiu o mundo em dois e apareceu diante de Perene tão rapidamente que a deusa não pareceu ter tempo de reagir. Perene usou grande parte de sua força divina para consertar sua cabeça e escapar da morte, então ela teve que lutar para tirar o controle de Leonel mais uma vez. O ataque de Leonel tinha carregado duas forças divinas, uma vinda do ídolo da destruição de Estrela Negra e a outra vinda do ídolo de Drake. Resolver essas duas energias para se curar tinha exigido muito esforço. Mas como se isso não fosse ruim o suficiente, as leis que Leonel controlava estavam acima das dela. Seu ídolo deveria ter sido sua arma pessoal, mas por causa das leis nas quais ela os construiu, eles foram projetados para serem um com o mundo e obter poder do mundo também, a verdadeira essência da natureza. Por causa disso, ela teve que sobrepujar a soberania de criação e destruição de Leonel antes que pudesse retomar o controle, e depois do péssimo estado em que ela já estava, isso a consumiu muito. Ela mal havia usado o que lhe restava para matar Leonel. Embora os deuses pudessem se recuperar com uma velocidade extraordinária graças aos seus ídolos, a fúria de Aina era simplesmente rápida demais. Por sorte, ela teve apoio. Zoltene e Solar ainda estavam presentes e suas palmeiras flutuantes estavam na região. Infelizmente, um mar de monstruosidade saiu do cabelo de Aina. Era como se tudo e qualquer coisa que ela já tivesse matado saísse em massa. Eles se alimentavam do sangue que já havia sido derramado no campo de batalha, especialmente o sangue divino que tinha vindo de Perene. O sangue de um deus continha um poder tão avassalador que o corpo de Aina transbordou. Suas íris se tornaram impossíveis de ver, pois seus olhos foram substituídos por névoas carmesim enevoadas. A força de um único rugido abalou o mundo, e os dois deuses nômades foram subjugados em um único instante de tempo. Naquele momento de extrema fúria, Aina agarrou um pequeno pedaço de clareza, apenas o suficiente para perceber que Perene era na verdade um humano. Não, um espiritual. Não parecia haver diferença entre os dois. Traidor. Na loucura, essa palavra por si só foi suficiente e penetrou diretamente no coração de Perene. A voz coercitiva de Aina havia retornado. Ela estalou como um trovão e derrubou a mente e o espírito. Perene percebeu tarde demais que não podia fazer nada quando a lâmina apareceu diante dela. Foi então que o terror primordial lentamente olhou para o lado. Ele estava altamente insatisfeito. Esses subordinados eram uma bobagem absolutamente inútil. Ele bufou apenas uma vez, e todo o ímpeto de Aina se dispersou de uma vez. O rio de sangue desapareceu, os esqueletos, ghouls e zumbis foram transformados em cinzas, e a herança de Aina se curvou tanto para trás que quase voou de suas mãos. O corpo de Aina congelou não por medo, mas porque ela sentiu como se tivesse encontrado uma parede imóvel. Veias saltaram em sua testa e braços enquanto ela tentava passar por essa parede, mas nenhuma quantidade de força parecia ser o suficiente. Ela estava bem ali, apenas mais um passo à frente. Mas o poder do terror primordial era como um abismo insondável. Naquele momento, como se quisessem jogar sal numa ferida, o chamado de um pássaro majestoso atravessou os céus, seguido pelos rugidos de um tigre e pela cadência estrondosa de um dragão. As bestas dos deuses caídos não estavam mais caídas. Eles apareceram no horizonte, seus corpos tão grandes quanto mundos e suas vontades não menos imponentes. Parecia ser o ponto final de uma história, o fim dos próprios céus e o canto do cisne final da existência. O poder deles era muito avassalador. Capítulo 3012. Aina finalmente foi jogada para trás, incapaz de suportar a carnificina. Lá em cima, Nana parecia ter finalmente perdido sua batalha. O portal havia escorregado para uma lasca e estava a momentos de fechar. Ao mesmo tempo, Drake tentou o seu melhor para apoiar James, Joel e os outros, mas a maré de inimigos era muito grande. Chegou ao ponto de a maioria dos poderosos os ignorar diretamente, preguiçosamente permitindo que seus subordinados mirassem. Havia muitos ditados sobre o que alguém experimentaria quando o fim de suas vidas chegasse. Mas havia muito menos quando se tratava do fim do mundo. Pode ter havido uma ou duas músicas, mas nada tão profundo ou assustador quanto a coisa real. Não havia nada tão bonito quanto ver a vida de alguém em um último surto de consciência. Não havia nada além de sofrimento e dor sem fim. Era difícil dizer o que essas pessoas queriam. Claro, talvez o terror primordial realmente quisesse ver o fim de tudo. Como a verdadeira besta da destruição, era tudo o que ele queria. Mas e todos os outros? A ironia é que a maioria deles estava apenas egoisticamente ansiando por seus próprios desejos. As 4 grandes famílias só queriam sobreviver. Fizeram isso ao custo de trair sua própria raça. Perene era a mais verdadeira seguidora devota da natureza e do curso dela. Aos seus olhos, morte e destruição só podiam dar lugar à vida. Era assim que as coisas sempre foram, e era assim que sempre seriam. As ações dos deuses para tentar estender suas vidas além da razão sempre a enojaram. As bestas divinas queriam retornar à sua antiga glória e poder. Elas foram derrubadas de seu pedestal, então como alguém ousa ter o direito de se elevar acima delas? Alguns queriam apenas ganhos de curto prazo, alguns queriam apenas vingança, alguns estavam perseguindo algo muito maior às custas de todos os outros. Mas, independentemente do que fosse, a realidade estava exposta diante de todos eles. Não havia como lutar contra isso. Eles eram muito fracos. Aina tossiu vários bocados de sangue tão escarlate que doía olhar. Ela rolou pelo chão e sentiu como se cada osso do seu corpo tivesse acabado de se quebrar. E ainda assim, ela não parecia sentir dor. Ela só conseguia se perguntar se havia algo mais que ela poderia ter feito. O marido dela sempre conseguia encontrar um jeito. Ela era realmente tão inútil sem ele? De repente, ela se lembrou de uma conversa que teve com Leonel há muito tempo. Naquela época, ele admitiu que ela era mais poderosa do que ele, mas então ele disse algo interessante.
Se nós lutássemos, eu te venceria 10 em cada 10 vezes, não importa o quão forte você seja. Deveria ter sido um insulto, mas ela nunca tinha levado dessa forma. Era parte do que a atraía em Leonel, parte do que fazia dele o homem que ela amava tanto. Ele sempre teve confiança para enfrentar qualquer coisa, não importando as probabilidades. Aina estava fracamente deitada no chão, mal conseguindo segurar a herança da família que ela mais desprezava em uma mão, e só conseguia olhar para o céu. Mas mesmo assim, ela usou o último resquício de sua energia para olhar para seu dedo. Ela levantou sua mão para o céu como se tentasse bloquear o sol, tudo para olhar para sua mão esquerda. Ela olhou para a aliança de casamento. Mesmo com os raios cortantes do sol brilhando, ela parecia tão clara em seus olhos. Você realmente consegue fazer isso de novo, ela sussurrou. Ela já havia chegado a um ponto de fé cega em seu marido. Mas mesmo assim, agora mesmo, ela sentia que talvez a melhor chance que eles tinham era simplesmente morrerem juntos. Foi uma pena. Ela realmente queria ver a casa deles cheia de crianças. Aina respirou fundo e tentou se levantar. Seus ferimentos já estavam mais de 50% curados. Deus antigo ou não, as capacidades de cura de um soberano de sangue não eram algo que a maioria pudesse compreender. Entretanto, foi quando ela estava usando seu machado de batalha para se levantar mais uma vez que uma voz ecoou pelo cosmos. Recuperação instantânea. Aina olhou para cima, reconhecendo a voz e a habilidade, mas era difícil para ela se sentir muito feliz. Não pareceu mudar muito. Mas pelo menos ela podia ver o rosto do marido novamente. Pelo menos foi o que ela pensou até que a voz soou novamente. Leonel, que estava gelado nas últimas horas, de repente riu. Esposa, o que eu disse sobre acreditar em mim? Aina olhou para cima e de repente sentiu vontade de revirar os olhos. Essas probabilidades não eram probabilidades normais, certo? Que tal dar uma folga para ela? Leonel ainda não tinha aparecido. Era como se ele estivesse em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Mas naquele exato momento, havia um certo variante inválido que estava completamente furioso, vendo todo o seu trabalho duro desaparecer diante de seus olhos. Antes, apesar de serem perfeitos para ele, Leonel havia deixado os mundos incompletos dos inválidos e os mundos das bestas deusas caídas em paz. Isso porque seus mundos eram parte do grande plano de romper a barreira do reino dos deuses. E era exatamente isso que Leonel precisava que acontecesse para que o alvo que estava em suas costas pudesse enfraquecer um pouco. Se eles falhassem, ele definitivamente estaria ferrado. Era irônico. Nessa cascata de atores egoístas, Leonel era definitivamente um deles, e no final, ele tinha alimentado os planos da demonia e do terror primordial assim como todo mundo. Ao contrário deles, porém, ele planejou consertar isso. Por todo o reino dos semideuses, as artes da força começaram a aparecer uma após a outra. Leonel precisava de mais 8 mundos incompletos e ele já havia analisado estes. Então por que não levá-los? Capítulo 3013. Se Leonel fosse honesto consigo mesmo, a situação não era ideal. Desses 8 mundos incompletos, ele realmente gostaria de apenas 3 deles. O primeiro era o mais óbvio, o mundo incompleto dos inválidos. Este era o mundo mais forte deles, um que já era comparável a um reino de Deus. A razão pela qual isso era perfeito para ele estava precisamente relacionada ao último grande avanço que ele teve em sua compreensão de destruição e criação. Isso lhe permitiu ganhar 4 soberanias, 2 soberanias de destruição e 2 soberanias de criação. As duas formaram um ciclo uma com a outra, dividindo-se em pares e ocupando um de seus nodos inatos cada. Um de seus nós inatos representava a criação levada ao extremo e que, por fim, levava à destruição. O outro de seus nodos inatos representava a destruição levada ao extremo e que, por fim, levava à criação. As diferenças eram sutis, mas com ambos tendo assumido o caráter de 2 soberanias, o poder de seus nodos inatos havia alcançado outro nível completamente. Agora mesmo que houvesse forças mais altas no ranking, Leonel não acreditava que ele trocaria sua força da Estrela Escarlate por qualquer uma delas. Os 2 mundos incompletos restantes foram anexados aos bestas divinas caídas e aos corujas, respectivamente. Esses mundos eram obscuros e nem mesmo usados por essas 2 raças como algo mais do que uma contramedida e um plano B. No entanto, eles eram essenciais para o plano, pois eram conduítes para permitir a comunicação entre os mundos incompletos dos inválidos e os mundos completos das corujas e bestas divinas caídas. O besta divina caída mundo incompleto era perfeito para o físico de Leonel. Ele já havia sacrificado seu fator de linhagem da Estrela do Norte para aumentar sua constituição, e este mundo incompleto preenchia perfeitamente esse papel. O mundo das corujas era, sem surpresa, perfeito para sua criação. Claro, não era tão simples quanto o mundo que representava a criação. O guarda-chuva da criação abrangia coisas demais para que um único mundo incompleto pudesse cobrir todas elas. Em vez disso, era mais preciso dizer que se os mundos dos inválidos representavam destruição, então este mundo representava um tipo especial de criação, um que poderia dar vida à influência da mente. Era um mundo que favorecia muito a força dos sonhos, e onde a terra dos sonhos praticamente se tornava um pedaço de papel em branco onde alguém podia desenhar o que quisesse e criar existência. Esses 3 mundos incompletos eram perfeitos para Leonel, e se ele tivesse escolha, ele simplesmente os pegaria e ignoraria todo o resto. Mas ele não teve escolha. Dessa forma, ele só podia abrir mão do conjunto perfeito de mundos incompletos e trocá-los pelo poder que ele precisava aqui e agora. Para os últimos 5 mundos incompletos que ele precisava, ele os preencheu com os mundos incompletos inválidos que ele já havia eliminado, pegando-os e conectando-os. Leonel já tinha esse plano em mente no momento em que o portal para o reino dos deuses foi aberto, porque estava claro que naquele ponto, os mundos incompletos não eram mais necessários. O problema que ele estava enfrentando era uma questão de como. Originalmente, ele planejou encontrar uma chance de escapar do campo de batalha, mas então os brasingeiros apareceram e Aina acabou perdendo sua herança. Naquele momento, não havia como ele deixar sua esposa para trás.
Outra pessoa poderia ter ficado frustrada com a reviravolta dos acontecimentos, mas Leonel poderia ter mudado mais uma vez, mas ele não havia esquecido suas promessas. Houve um momento em sua vida em que ele se importava tão pouco com o mundo ao seu redor que sentia que a única coisa que importava era sua própria felicidade e a daqueles que ele mais amava. Isso não era mais necessariamente o caso. Ele tinha começado a sentir alguma responsabilidade pelo mundo novamente, especialmente quando ouvia os gritos da Estrela do Norte que ele sempre tinha tomado como um bicho-papão. No entanto, o inferno congelaria antes que ele permitisse que sua esposa sofresse o menor inconveniente. Então, mesmo não sendo o caminho mais fácil, ele escolheu seguir aquele que satisfaria sua esposa, a si mesmo e ao mundo. Ele abandonou seu corpo, fundiu sua alma no plano dos sonhos e contatou todos os planos ao mesmo tempo. A força de um estado de vida, força dos sonhos, já era capaz de se comunicar com a terra dos sonhos nesses mundos. No entanto, a maioria não faria, especialmente quando deixava sua alma tão vulnerável. Pode-se dizer que Leonel, ao entrar de repente no plano dos sonhos no meio de tantos deuses, levou bolas mais pesadas que as próprias estrelas. No entanto, ele não só fez isso, como expandiu sua alma através dos mundos, comunicando-se com todos eles. E então refiná-los. No momento em que ele falou as palavras que os deuses não ouviam há gerações, uma figura humanoide que parecia grande o suficiente para se igualar ao terror primordial apareceu no alto dos céus. Seu corpo vibrava com luzes douradas e, por um momento, ele pareceu ser um ídolo por si só. Leonel podia sentir o poder de suas estrelas sendo elevado a outro nível completamente, e embora os mundos incompletos que ele havia escolhido não fossem perfeitos em todos os sentidos, não havia como negar seu poder. Seu corpo tremeu, e foi então que todos pareceram notar que o mundo de destruição de Leonel nunca havia desaparecido. Ele estava ali, alto e orgulhoso, protegendo seus irmãos e sua esposa, antes de se expandir violentamente de repente. De algumas dezenas de metros para algumas centenas de metros. Então, de algumas centenas de metros para vários quilômetros. A verdadeira força da destruição final floresceu e ela não parecia mais se importar nem um pouco com a supressão dos deuses. Se antes a inundação de poder de Estrela Negra e Drake tinha sido filtrada por um pequeno buraco, as comportas reais se abriram de repente. Agora, ele podia usar o verdadeiro poder deles. Morra. Capítulo 3014. A voz de Leonel de repente se tornou assustadoramente fria. Seu corpo ainda não havia se reformado completamente quando as runas divinas voaram pelo ar e se implantaram dentro dele. Recuperação instantânea estava sendo levada ao limite, e essa era precisamente a intenção de Leonel. O propósito de recuperação instantânea era retornar à condição máxima de alguém, mas suas ações e execução eram variáveis. A primeira variável era o nível do fator de linhagem da Estrela do Norte que você havia alcançado. Naquela época, como Leonel havia alcançado apenas o nível da Coruja Estrela da Neve, era difícil para ele se curar de um ferimento como que a Mary havia deixado nele. No entanto, agora, Leonel não só havia se integrado ao fator de linhagem da Estrela do Norte perfeito, mas também tinha o suporte de Toliver. Na trituração e destruição de seu corpo, ele havia escondido a alma de Toliver em sua glabela etérea. Ambos os corpos foram destruídos de uma vez, mas isso não os impediu de se apoiarem um no outro para maximizar o uso desta recuperação instantânea? E a segunda variável era, claro, o que significava a condição de pico. Obviamente isso deveria se referir a qualquer que fosse o estado de pico de Leonel. Mas e se ele estivesse no meio de um avanço e usasse recuperação instantânea? Para cada segundo que passava, a definição da condição de pico de Leonel mudava, e devido a isso recuperação instantânea tinha que adicionar continuamente mais e mais energia para compensar. Leonel estava essencialmente usando recuperação instantânea, como um truque para rapidamente reunir vastos estoques de energia, e ele estava contando com suas estrelas para incorporar e suportar aquele grande influxo de energia. Seu corpo estava rapidamente se tornando mais e mais perfeito, mas ele atacou impunemente. Bang! Ele havia desbloqueado uma falha de energia infinita na própria realidade e iria usá-la. Perene, Zoltene e Solara foram envolvidos por uma palmeira. Todos soltaram rugidos, mas a força de Leonel era facilmente dezenas de vezes maior do que antes. Antes que alguém pudesse reagir, a palmeira pousou e o silêncio se elevou aos céus. Quando todos viram o resultado, sentiram seus corações tremerem. Solara estava morto. Perene estava tão mutilada que era difícil dizer que ela já tinha sido uma pessoa. Zoltene mal conseguiu se apoiar, mas sua calma indiferença anterior desapareceu no vento. Parecia que ele estava passando pela maior humilhação de sua vida. Levante-se, disse Leonel friamente. Recuperação instantânea, puxou ainda mais vastos estoques de energia em uma tentativa de evitar que a mente de Leonel fosse drenada instantaneamente. Desta vez, ele estava tentando fazer um deus real em seu fantoche. A quantidade de energia necessária não poderia ser explicada em apenas algumas palavras. Bang! O corpo e a alma de Solara explodiram, mas Leonel apenas soltou um bufo, seu corpo enorme se esticando. Assimilar, ponto. Ele levantou seus grandes braços dourados para o mundo e formou um arco que chocou a alma. Ele o levantou para as bestas divinas que se aproximavam à distância e um sorriso sardônico curvou seus lábios. Bang! A vida e a vitalidade de Solara estavam todas concentradas neste arco. As bestas divinas caídas, agora evoluídas para se tornarem bestas divinas novamente, tinham acabado de chegar em um arco-íris de glória, apenas para um rastro sangrento segui-las. A cabeça de uma tempestade celestial se despedaçou. Um buraco vibrante e giratório foi aberto na asa de uma brasa celestial que tentou em vão desviar para o lado. Um tigre espectral branco tentou usar o espaço para desviar do caminho, apenas para sentir seu controle sobre ele entrar em colapso e explodir, matando sob suas próprias habilidades. A brasa celestial que pensou ter conseguido sobreviver com uma asa aleijada ficou feliz apenas por um breve momento antes que seu corpo inteiro explodisse. Uma intenção avassaladora e flamejante o devorando vivo. Uma flecha, 3 deuses abatidos.
Suficiente. O rugido do terror primordial ecoou. Trovões ressoaram e os céus desabaram. Muitas existências mais fracas se viram caindo de joelhos, incapazes de acompanhar. Os mais fracos entre eles sangraram pelos orifícios, morrendo imediatamente. A fúria de um terror primordial poderia pintar os céus de vermelho. Eles eram a própria essência da destruição. Eles eram os arautos da morte, os cavaleiros do fim de todas as coisas. E Leonel não se importou. Porque o terror primordial agiu para parar Aina antes, mas não fez nada para parar a palma de Leonel. A resposta parecia ser que Leonel tinha agido rápido demais. Mas isso era realmente verdade quando você estava falando sobre uma existência desse calibre? Não importa quanta energia infinita Leonel sentia que tinha, ele ainda sabia que não era nada diante desse gigante. Leonel sabia a verdade. O terror primordial não o deteve porque não podia. Essa concentração de criação pura era precisamente o que ele mais não suportava. Leonel agarrou o ar e 3 corpos de feras do tamanho de mundos apareceram em suas mãos. Sua outra mão se moveu e ele arrancou as almas de seus corpos. Assimilar, ponto. 3 flechas se formaram, uma envolta em furiosas tempestades verdes, a segunda envolta em violentas lágrimas espaciais e a última ardendo com chamas douradas e carmesim. Os cadáveres desapareceram, e ele preparou as 3 flechas ao mesmo tempo, sua respiração perfeitamente em sintonia com o mundo. Cada um deles mirava no navio de guerra da família Durna. Quem te disse que você poderia intimidar um dos meus? Leonel perguntou, sua voz fria como gelo. A chefe da família Durna sentiu sua alma deixar seu corpo. Naquele breve segundo de horror, Nana, que ainda estava fazendo seu melhor, conseguiu abrir novamente a fenda que estava prestes a se fechar. O olhar de Leonel brilhou com uma luz fria, e ele disparou as 3 flechas de uma vez. Ele já havia dito isso. Ele não se importava com as probabilidades, ele encontraria um jeito. Hoje o nome Leonel Morales seria sinônimo de medo. Capítulo 3015. As flechas de Leonel nem pareciam mais ataques normais. Em vez disso, pareciam desastres naturais. Uma delas carregava a essência de uma tempestade, soprando e destruindo tudo em seu caminho. Outro carregava lâminas espaciais que distorciam tudo o que encontravam, esmagando e transformando em pó. O último era como um inferno em chamas, queimando tudo e carregando um coração oculto de fúria. Apesar do poder dos 2 primeiros, este ainda parecia de alguma forma ser o mais poderoso, apesar de também ser o mais simples. A força brasa das brasas celestiais era como massa de modelar nas palmas das mãos de Leonel, curvando-se à sua vontade e aceitando sua graça como se ele fosse o único e verdadeiro senhor das chamas. O pânico nos olhos da família Durna era palpável. As defesas de sua nave de guerra foram rapidamente levantadas e uma grande quantidade de força derramou-se de todas as direções. Bang! A primeira flecha da tempestade celestial aterrissou. Ela ressoou contra os escudos defensivos, chicoteando ventos convulsionando enquanto raios desciam de cima em uma cadência estrondosa. O escudo tremeu e estremeceu, mas eventualmente conseguiu permanecer firme. Infelizmente, isso foi só o começo. A flecha do tigre espectral branco veio depois com uma ferocidade instantânea. Embora fosse uma flecha, quando alguém olhava para ela, parecia que estava olhando para a boca de um tigre rugindo ou observando uma garra poderosa descendo dos céus. Embora fosse apenas uma ilusão, parecia que não importava o que fizessem, seria totalmente impossível para eles bloquearem tal golpe. Só a concepção artística por si só parecia perfeita demais, como se eles nem estivessem mais olhando para o tigre espectral branco, mas sim para os malditos nascidos do passado. Eles perceberam tarde demais que essa concepção artística era tão perfeita justamente por causa da existência do poder do rei. Todos os outros só conseguiam olhar em choque e horror para essas feras majestosas, mas quando Leonel olhou para elas, ele só viu uma série de artes da força. Bum! A flecha do tigre espectral branco era diferente. Em vez de ser um ataque de área de efeito, abrangendo todo o escudo como a flecha da tempestade celestial, esta flecha formou uma broca de escavação. Vários tons de preto e prata giravam um em torno do outro em um ciclo vicioso enquanto giravam em alta velocidade, focando em um único ponto fraco do escudo. Faíscas voaram e as brasas que se formaram incendiaram o mundo abaixo. A energia se espalhou pelos exércitos, e eles se viram morrendo aos montes. Centenas de corujas nem tiveram a chance de se defender antes de serem queimados até virar cinzas ou despedaçados pela tempestade espacial. Bum! A flecha se despedaçou, o escudo ainda conseguiu permanecer. No entanto, a essa altura, as rachaduras já tinham começado a se espalhar, jorrando em todas as direções como se estivessem correndo por um labirinto irregular. Às vezes, as rachaduras se encontravam de repente e se fundiam umas nas outras, formando um pedaço muito maior de dano substancial que fazia os corações dos Adurnas dentro estremecerem. Isso porque eles sabiam que uma terceira flecha ainda estava por vir. O escudo já estava absorvendo rapidamente energia dos arredores para se curar. Ficou claro à primeira vista que esta era uma criação verdadeiramente magnífica. Era provável que mesmo que o terror primordial atacasse este escudo, era improvável que ele fosse capaz de destruí-lo com um único golpe. Mas havia uma diferença entre Leonel e o terror primordial. Leonel era um criador de armamento divino e cidadão da Terra. Esses navios de guerra eram provavelmente coisas que as pessoas deste mundo nunca tinham visto antes. Não era que eles não tivessem navios de guerra, mas sim que eles nunca tinham visto navios de guerra neste formato. Mas ele tinha. E para ele, isso não passava de brincadeira de criança. Bum! A terceira flecha acertou. As pessoas esperavam uma grande comoção, talvez faíscas voassem como antes, ou talvez desencadeassem uma cascata de área de efeito que envolveria todo o escudo em chamas e o queimaria até virar cinzas.
Contudo, não foi isso que aconteceu. O inferno ardente da flecha de repente se concentrou em uma única linha, tão concentrada que não parecia mais uma flecha de fogo, mas sim um rubi perfeitamente polido que havia tomado a forma de uma flecha. Parecia tão lindo que parecia mais apropriado que estivesse em exposição em uma caixa ou leilão do que sendo usado para atacar. Até o arqueiro mais afiado do mundo hesitaria em disparar uma flecha tão bonita. E foi justamente essa flecha que atravessou o escudo como se ele não estivesse ali, deixando para trás um buraco tão pequeno que, mesmo com todos esses especialistas por perto, muitos tiveram que apertar os olhos só para vê-lo. Mas esse olhar não aconteceria agora, porque eles estavam muito focados em onde a flecha aparecia. Eles uniu pelo ar tão rápido que se alguém piscasse uma única vez, não veria. E mesmo se você mantivesse os olhos abertos, sua força pode não ser grande o suficiente para merecer testemunhar seu ataque. Naquele instante, ele já havia aparecido diante dos olhos do chefe da família Adurna. Seus olhos se arregalaram e seu coração mergulhou nas profundezas do inferno. Ela não teve escolha a não ser irromper com sua maior força, trazendo o escudo Adurna para bloquear na frente dela ao mesmo tempo em que sua pele se tornou uma consistência reflexiva, semelhante a uma joia. Parecia que ela havia se revestido de escamas de vidro perfeitamente esculpidas no formato de ovais delicados. E ainda assim, apesar de quão delicado parecia, a força que elas exalavam estava em outro nível completamente. Bum! A flecha colidiu contra o escudo, e ela foi lançada voando para trás. Ela se moveu para trás tão rápido que parecia um meteoro em movimento, massacrando centenas de Adurna que tiveram o azar de estar no caminho. Capítulo 3016. A pequena Nana percebeu que esta era uma oportunidade que Leonel havia agarrado para ela, e ela soltou um rugido delicado. Com uma onda de energia, o espírito do escudo Adurna foi lutado de volta para seu controle. A fenda no espaço se abriu amplamente e ela estendeu suas pequenas mãos, agarrando o espírito e pressionando-o contra seu peito. A pequena Nana sentiu uma dor aguda, mas ela cerrou os dentes enquanto o sangue escorria por eles. O espírito atravessou seus caminhos nodais como se tentasse encontrar espaço para si mesmo e então correu para cima, espiralando através de sua medula espinhal, cavando em seu cérebro e mergulhando em sua glabela etérea. Lágrimas carmesins caíram dos olhos da pequena Nana, e ela parecia prestes a morrer a qualquer momento. No final das contas, era demais para ela. No entanto, ela continuou a cerrar os dentes. Mesmo sabendo que morreria, ela definitivamente levaria esse espírito com ela. Embora não pudesse ser destruído, ela poderia jogá-lo em algum lugar que a Adurna nunca seria capaz de encontrar sem milhões de anos de esforço. No mínimo, então, ela teria feito sua parte. Os 4 espíritos eram almas de armas. Isso era óbvio o suficiente. Mas isso não fazia justiça ao tipo de realidade chocante que era. O grau de vida era conhecido como o auge do artesanato, e era um processo de fusão de ingredientes tão perfeitamente que um tesouro poderia agir como uma força nova, tendo suas próprias tendências e personalidade. No entanto, essas chamadas tendências e personalidades eram apenas ilusões, muito parecidas com as forças. Há muito tempo, Leonel tropeçou em uma mina que havia sugado uma região inteira de seus recursos por causa de sua chamada personalidade. No entanto, a força era uma coisa viva real? Absolutamente não. Em vez disso, era mais como uma lei do universo, e tinha instintos que seguiam essas leis. As armas do grau de vida eram muito parecidas. Nenhum dos ofícios de Leonel iria simplesmente se levantar e começar a falar com ele tão cedo. Esses espíritos, no entanto, eles ainda não eram verdadeiras existências vivas e eram apenas feixes de instinto. A diferença era que eles não dependiam de materiais, mas eram autossuficientes. Eles eram uma arma que existia no auge do grau de vida porque, em vez de ganhar seu instinto por meio da fusão de várias forças e minérios já existentes, eles os ganhavam por meio de ídolos. Os 4 espíritos das 4 grandes famílias eram ídolos herdados, transformados em armas e em virtude disso. Era uma existência que estava em um nível próprio quando se tratava de outras armas de grau de vida. Embora não fossem considerados armamentos divinos porque não necessariamente atendiam aos requisitos fora de circunstâncias especiais, eles não eram mais fracos do que os principais armamentos divinos da lista e talvez até mais poderosos do que eles. E o mais chocante era que, como ídolos, eles eram capazes de dar a alguém acesso ao poder de um ídolo, mas havia uma fraqueza. A chamada circunstância especial necessária para que eles fossem usados como armamentos divinos dependia da pureza da linhagem. Parte da razão pela qual as 4 grandes famílias eram tão obcecadas com a pureza era porque essa era a única maneira de usar os armamentos. Infelizmente para a pequena Nana, o espírito estava insatisfeito com sua pureza da linhagem, mas era apenas um conjunto de instintos. Como estava insatisfeito, só conseguiu abrir espaço para si mesmo da única maneira que conhecia, e isso levou o corpo da pequena Nana a atingir um estado meio morto. Leonel viu isso e quis ajudar, mas antes que pudesse pensar em um método, ele já estava sendo cercado. Vários canhões de naves de guerra apontaram para ele, e a sensação de perigo aumentou. Se essas naves de guerra escalassem algo como as naves estelares do verso dimensional, o perigo não precisava ser explicado. Se apenas um desses canhões pousasse em linha reta, um deus como Perene seria facilmente explodido em pedacinhos. Além disso, ele era um alvo tão grande agora. O olhar de Leonel ficou frio. Ele teria que confiar que a pequena Nana daria os próximos passos sozinha. No entanto, ele disse algo primeiro. Não deixe uma casca sem vida ditar o que você pode ou não fazer. A voz de Leonel penetrou na mente da pequena Nana quando ele de repente bateu as palmas das mãos. O mundo vibrou e tremeu quando uma enorme chave dourada apareceu e bateu diante dele.
Bem quando parecia que Leonel estava prestes a usar essa chave para criar um domínio, ele realmente bateu uma palma e a quebrou. Agora, ele era grande demais para usar suas armas habituais, então ele teria que fazer uma nova. Ele agarrou o ar e Tolliver, que estava adormecido, escondido em sua glabela etérea, de repente vibrou com vida. Das profundezas do território coruja, os dois pilares da verdade pareciam ter sentido algo e voaram para os céus. No chão, o olhar de Aina estava se solidificando lentamente. Ela olhou para a enorme figura dourada nos céus que era seu marido. Penas brancas esvoaçantes com uma aura de ouro caíam em cascata ao redor dele, e apesar de ser o mais fraco da dimensão em todo esse campo de batalha, ele ainda conseguia ser o centro das atenções. Ela tossiu e limpou o último pedaço de sangue de seu corpo, seu estado já retornando a mais de 90%. Nesse caso, ela teria que parar de se lamentar e fazer sua parte. Seu coração batia forte, e sua manifestação apareceu alta nos céus mais uma vez. Mas desta vez, ela também estava segurando o machado de batalha Brazinger. A aura de Aina subiu para um nível totalmente novo, e ela deu um passo à frente. Ela realmente queria ver se o terror primordial ainda ousaria impedi-la de matar. O olhar de Leonel brilhou com intenção de batalha, e ele acenou com a mão. O espírito do mundo da chave dourada sendo lutado em seu controle, enquanto pedaços de sua forma anterior chicoteavam. Venha! Ele rugiu. Naquele momento, os dois pilares da verdade avançaram em sua direção. Capítulo 3017. Bum, bum. Os olhos de Minerva se arregalaram. No momento em que a carnificina e a destruição começaram, ela foi levada à força por seus pais. Embora ela tivesse formado completamente sua constituição divina agora, ela ainda estava fraca demais para participar de uma batalha desse nível. No final, ela só conseguiu cerrar os dentes e assistir de longe. No entanto, quando os pilares da verdade apareceram, suas pupilas não conseguiram deixar de tremer. Aqueles pilares eram o tesouro de sua raça Minerva. Eles foram passados de geração em geração, mas eles nunca reagiram assim. Foi uma pena para Minerva não estar ciente da história. E aquelas corujas que estavam, bem, seus olhares só podiam se tornar incrivelmente solenes, até mesmo eles e um. E ainda assim, nenhum deles fez nada sobre isso porque sabiam que era totalmente inútil. Qual era o propósito dos pilares da verdade? A resposta óbvia era que eles podiam testar os graus dos ofícios, mas isso era superficial para suas habilidades, uma história da qual Leonel estava bem ciente. Os pilares da verdade tinham um propósito muito mais importante, ou então seria impossível gastar tanto esforço em dois tesouros. Pense nisso por um momento. Mestres artesãos não seriam mestres artesãos se não pudessem analisar o bom e o ruim de seus próprios ofícios. Se não pudessem fazer pelo menos isso, eles poderiam muito bem desistir da profissão completamente. Na verdade, até mesmo os artesãos de classe mais baixa tinham essa habilidade, desde que o tesouro estivesse a uma distância de ataque deles. Despejar tantos recursos em um pilar só para lhe dizer coisas que você já sabia era o ápice da tolice. Ainda assim, pessoas ricas tendiam a gastar seu dinheiro em coisas tolas. Quem diria que a Minerva não tinha criado isso só porque ela podia? Mas a verdadeira razão era muito mais profunda. A primeira era superficial novamente. As 99 folhas dos pilares representavam o auge da inovação de Minerva. A existência do pilar era como dizer aos outros que essa era uma altura que eles nunca poderiam atingir. Já que a Minerva podia criar um tesouro para sentir esse grau, isso também significava que eles poderiam facilmente criar um tesouro de tal grau. A segunda razão era escolher o chefe da raça Minerva. Somente superando todos os outros crafters você seria digno. Ou, mais precisamente, somente aumentando os padrões do pilar. 99 runas sempre foram um pico, mas o que o pico significava mudava a cada geração que passava. A Minerva tinha uma cultura muito forte e também era muito rigorosa. Os artesãos das novas gerações tinham uma vantagem sobre os antigos porque tinham um par de ombros adicional para se apoiar. Como resultado, somente superando os antigos você poderia ser digno de ser pelo menos comparável a eles. Era uma lógica simples que fazia todo sentido e também tornava óbvio o comprometimento da Minerva com a inovação e o progresso. O que foi divertido dessa vez, no entanto, foi que Leonel ainda não tinha a habilidade de iluminar todas as 99 runas. Ele havia melhorado muito, mas ainda não estava naquele nível. Infelizmente para as corujas, eles também não conseguiam. Os Minerva eram uma raça inteligente que percebeu que por mais que lutassem por inovação, era impossível que cada geração fosse melhor do que a anterior, não importando quantos ombros houvesse para se apoiar. Às vezes, o caminho que as gerações anteriores seguiram levou a um beco sem saída, e então caberia à nova geração forjar um novo. Como se poderia esperar que eles superassem os antigos nessa situação? No final, os pilares da verdade também foram projetados para enfraquecer seus padrões se tempo suficiente passasse. E quem pensou que as corujas teriam caído tanto? Eles se esforçaram tanto para se tornarem combatentes poderosos que não tinham mais crafters capazes de ficar de igual para igual com Leonel. Mas isso ainda deixava uma pergunta. As Minerva não eram estúpidas. Como elas poderiam permitir que um de seus tesouros caísse nas mãos de um estranho? Mesmo se um crafter melhor aparecesse, não era como se elas fossem deixar que eles pegassem o que quisessem sem consideração. Então como Leonel fez isso? A resposta era simples. Leonel não tinha a obra-prima deles nas mãos? O cubo segmentado não era apenas para ser outra arte, era um método da Minerva para se salvar. Eles estavam criando um novo mundo na esperança de que ele pudesse sobreviver mesmo sem o apoio da Estrela do Norte. No final, eles falharam miseravelmente e acabaram se destruindo no processo, além de deixar Anastasia em um estranho estado de limbo, onde ela era mais parecida com uma pessoa do que qualquer espírito do mundo antes dela, mas ainda não estava viva. Tudo isso para dizer que Anastasia tinha todos os protocolos necessários para controlar os tesouros do Pilar da Verdade, e não havia ninguém nas corujas bom o suficiente para anulá-la. Então, se Anastasia disse que Leonel era um coruja, bem,
Leonel sorriu. Acho que sou um coruja. Bum. Leonel estendeu a mão e os pilares da verdade bateram em suas palmas. Energias giraram e o pequeno Tole vibrou com vida, crescendo tão grande e expansivo que se comparava até mesmo ao Leonel em tamanho. Leonel respirou fundo quando os raios de luz chegaram até ele e logo uma bela lança se formou em suas grandes mãos. Tinha runas que pareciam folhas delicadas subindo pela lateral do corpo e uma cabeça de ouro. A lâmina brilhava ameaçadoramente na luz e reunia toda a verdade do mundo, respondendo ao chamado de Leonel. Leonel deu um passo à frente e uma armadura envolveu seu corpo. O pilar se iluminou e em um instante, mais de 50 runas brilharam nos céus e as leis do mundo se curvaram a Leonel. Capítulo 3018. Leonel balançou sua lança para baixo apenas uma vez e o mundo rugiu. Ele mal precisou se esforçar muito. Os pilares da verdade eram a coisa mais próxima de ídolos abrangentes. Eles funcionavam lendo as leis do mundo e capitalizando nelas para ler o potencial dos tesouros à sua frente. Dessa forma, os pilares da verdade eram reguladores em alguns sentidos e uma força própria em outros. Elas não eram exatamente como as armas das 4 grandes famílias e não foram projetadas para serem armas em primeiro lugar. Mas, eles estavam bem próximos. A habilidade de Leonel em criação estava em exibição para o mundo ver. Se ele tivesse alguns dias, não mesmo algumas horas, quantas runas teriam acendido? Quão mais poderosa seria a lança que ele estava empunhando? E ainda assim, em apenas alguns segundos. Bum! Os raios de luz se despedaçaram. Aqueles com visão aguçada puderam ver que não tinha quase nada a ver com a força de Leonel. Era como se as leis do mundo tivessem agido por conta própria, destruindo-o. Essas pessoas certamente superestimaram Leonel. Ele não tinha pensado nisso na hora. Ele já tinha esse design em mente há muito tempo, mas faltavam as peças de que precisava. Quem diria que Vilovin os entregaria de braços abertos? A capacidade da chave de ouro de estabilizar e formar um mundo próprio era exatamente a ponte de conexão que os pilares da verdade precisavam para passar de tesouros que apenas liam as leis para tesouros que agiam com as leis e as controlavam. Bum, bum, bum. As leis destrutivas correram ao longo das vigas e de volta para os navios de guerra. Eles vibraram e tremeram antes que chamas irrompam por seus corpos. Gritos encheram os céus e as 4 grandes famílias ficaram horrorizadas ao testemunharem um massacre. Mas Leonel já havia desviado sua atenção deles, seu olhar indo para baixo e para o outro lado para encontrar o olhar castanho profundo do terror primordial. Leonel sabia desde o começo que a menos que esse terror primordial fosse enfrentado, não haveria paz hoje. Ele poderia matar o quanto quisesse, ele poderia devastar as 4 grandes famílias e os deuses que seguiram essa farsa. Mas a menos que a cabeça dessa tartaruga fosse colocada em uma jarra, tudo seria em vão. Ele havia trazido tudo o que tinha. Cada pensamento fugaz, cada trama repentina, cada centímetro de seu poder cerebral havia sido despejado neste momento. Agora mesmo, essa era a maior força absoluta que ele poderia extrair em tão pouco tempo. Ele simplesmente não tinha mais nada para dar. Se isso não bastasse, ele teria mentido para a esposa e no final, eles poderiam realmente ter que morrer juntos. Ele nunca permitiria isso. O olhar de Leonel se voltou sutilmente para Nana que lutava. Sangue escorria de seus orifícios, mas ela tinha um olhar teimoso em seus olhos azuis. Ele se virou para seus irmãos. Eles ainda estavam lutando uma batalha sangrenta abaixo. Eles estavam quebrados e dilacerados, mas eles se mantiveram firmes, e com o apoio do rifle sniper de Drake em suas costas, eles estavam derrubando os inimigos abaixo. O trabalho em equipe deles era simplesmente perfeito. Ele olhou para sua esposa. Ela tinha um pé pressionado no peito de Perene, tendo triturado em nada mais do que uma pilha de carne. Seu machado de batalha caiu e a cabeça de um deus voou para os céus. Aina pareceu sentir o olhar dele e ela olhou para cima também. O sangue dos deuses a cobria da cabeça aos pés, seu cabelo formando um longo rio carmesim do qual esqueletos continuamente saíam, liberando um inferno profano nos arredores. E ainda assim, quando ela lhe deu um leve sorriso, parecia que todo o resto havia desaparecido. Ela tinha um toque de beleza que nenhuma outra mulher que ele já tinha visto poderia igualar. Ele não se importava com o que os outros diziam. Ela era a mulher mais linda do mundo. Uma coroa violeta apareceu acima da cabeça de Leonel e sua aura brilhou. Bum! Sua força dos sonhos transcendeu, movendo-se do estado de criação superior para o pico. Lindos ventos violetas, partículas de luz e borboletas voavam ao redor dele. Acho que eu estava errado. Tenho mais a dar. Os nodos inatos de Leonel vibraram e Toliver formou um enorme par de asas prateadas e douradas em suas costas. Estrela Negra se transformou e mudou, tornando-se uma enorme besta do vazio. Rugido, uma escuridão densa combinada com uma luz incomparável enquanto Leonel erguia uma lança. Ele próprio parecia incorpóreo, como se partículas de luz dourada tivessem se juntado para formá-lo. O rugido de Estrela Negra parecia ter destruído completamente os últimos resquícios de sua inocência infantil. Morrer. A voz de Leonel retumbou, carregando a cadência do mundo. O poder do índice de habilidade de Alexandre abalou o mundo. Era apenas uma palavra, mas continha tudo o que Leonel tinha dentro de si. Em um único salto, ele apareceu diante do terror primordial e cortou para baixo. Ele deu tudo o que tinha e nunca daria menos em uma batalha desse calibre. Essa coisa era a raiz de todo o mal do mundo. Era a raiz de todas as coisas horríveis que ele havia experimentado em sua vida. Era a razão pela qual o mundo inevitavelmente chegaria ao fim. Foi a razão pela qual seu tio não estava em lugar nenhum, a razão pela qual seu pai morreu, a razão pela qual sua esposa ficou tão gravemente ferida. Foi a razão pela qual ele quase perdeu o juízo, a razão pela qual sua vida não passou de luta e derramamento de sangue, a razão pela qual ele não conseguiu formar uma família com sua esposa.
Os ventos violetas sopraram ainda mais fortes ao redor de Leonel, destruindo as vontades da criação e da destruição, formando uma tempestade contraditória. Então é você, o terror primordial falou de repente e o mundo perdeu seu ímpeto como se tivesse acabado de ser apagado. Isso torna as coisas fáceis então. Leonel não conseguiu reagir. A lança que ele tinha acabado de criar foi quebrada em uma chuva de pedaços. O tesouro da Minerva poderia resistir a um único golpe, e ele também não. Sua figura foi jogada para trás, as partículas de luz se quebrando e os ventos violetas se dispersando como se nunca tivessem estado ali. Finalmente sua coroa desapareceu. Capítulo 3019. Leonel sentiu sua consciência quase desaparecer da existência. Se não fosse pelo fato de que recuperação instantânea ainda estava ativo, talvez realmente tivesse. Ele sentiu, diante dessa força, que sua própria destruição estava muito ausente. Seu mundo de destruição rachou e quase desmoronou. Ele mal conseguiu mantê-lo unido com um fio de consciência. Ele sabia que no momento em que ele desaparecesse, seus irmãos perderiam um de seus principais suportes. Qualquer coisa poderia acontecer com ele, mas ele se recusou a permitir que qualquer coisa acontecesse com eles. Ele havia prometido. Leonel tossiu um bocado de sangue, ou melhor, ele pensou que era isso que tinha acontecido. Mas todos viram algo completamente diferente. Era como se pedaços de sua alma estivessem sendo expelidos. Ele mal conseguiu mantê-la unida quando sua boca foi fechada, mas no momento em que foi forçada a sair, runas da destruição brilharam e queimaram aqueles pedaços até virarem cinzas. Apenas um único movimento casual do terror primordial quase o destruiu até sua essência. Até mesmo recuperação instantânea não conseguia acompanhar. Tão rápido quanto ele estava se recuperando, sua alma estava tentando se dissipar com o dobro da velocidade. Nem parecia que ele estava sendo atacado, mas sim que sua alma estava tomando a iniciativa de se dispersar por conta própria, sem vontade de permanecer no mundo. Leonel caiu pesadamente no chão, os cacos do pilar da verdade se espalhando pela parede e caindo como meteoros. A destruição foi grande, mas eles tinham pouco a ver com ele. Os olhos de Aina se arregalaram à distância. Seu instinto era correr, mas seus pés estavam enraizados no lugar pela voz lógica em sua mente. Nana vacilou por apenas um momento enquanto lágrimas de sangue caíam de seus olhos. A tensão era grande, mas por maior que fosse, ela sabia que não podia desistir agora. As últimas palavras de Leonel ainda ecoavam em seus ouvidos. Não importa o que, ela tinha que pegar o escudo. Os olhos dos irmãos de Leonel ficaram vermelhos. Suas armas cortavam com maior ferocidade e eles descarregavam suas armas sem a menor intenção de conservar suas forças. Se ao menos pudessem matar mais rápido, se ao menos pudessem acabar com esse exército rápido o suficiente, talvez pudessem ajudar de alguma forma. Leonel tossiu um bocado de alma mais uma vez e sua fraqueza era praticamente palpável. Seu grande avatar dourado desmoronou e as asas prateadas formadas por Toliver murcharam. Ele tentou fracamente se comunicar com seu espírito de metal, mas não houve resposta alguma de Toliver. Leonel sentiu como se uma lâmina estivesse cortando seu coração. Toliver o seguia há tanto tempo. Sempre esteve ao seu lado, e embora tivesse uma pequena rivalidade com Estrela Negra, nunca lhe causou problemas. O mundo achava que ele tinha muitas forças, mas sua maior força era provavelmente o espírito de metal que havia iniciado sua jornada de criação para começar. E agora? Uma grande quantidade de raiva encheu o coração de Leonel, mas não havia nada que ele pudesse fazer. A fúria não fez nada por ele. Ela simplesmente caiu em um poço infinito e insondável, não fazendo nada por seu corpo. Você está com raiva? A voz retumbante ecoou. Leonel não conseguia nem levantar a cabeça para ver quem falava, mas mesmo que não tivesse uma memória tão boa, seria impossível para ele esquecer essa voz, porque era impossível para qualquer um esquecê-la. Quando o terror primordial falou, foi como se o mundo tremesse. A voz era tão profunda que os ossos vibravam e os órgãos internos se moviam e tremiam. Era tão insondável quanto um abismo e tão infinita quanto o próprio vazio. Você não tem o direito de sentir raiva. A voz do terror primordial continuou a ressoar. Não parecia que estava gritando, mas o mundo não reagiu de forma diferente. Eu deveria saber pelo seu sorriso presunçoso e palavras descuidadas quem você era. Abençoado pela Estrela do Norte, dotado de talento além do que a maioria poderia imaginar, com uma mente que compreende facilmente as coisas mais complexas. Não apenas você recebeu tudo e não merece nada, mas você realmente teve a audácia de ficar no meu caminho antes de ter crescido completamente. E para quê? Uma mulher e sua birra? O coração de Aina tremeu, entendendo imediatamente a que o terror primordial se referia. Lágrimas caíram de seus olhos. Por que apostar em uma pessoa tão tola quanto você? A Estrela do Norte lhe concedeu tudo, mas o que ela me deu? Não vejo nada além de abismo sem fim. Minha mente brinca com a destruição de mundos e o colapso de tudo que conheço. Sinto vontade de matar meus irmãos, minhas irmãs, minhas esposas, meus pais, minha família. E eu não consigo controlar nada disso. Cada palavra dita estava perfeitamente espaçada, quase como se tivessem sido escolhidas com a mesma perfeição. Nenhuma estava fora do lugar e parecia que essas palavras estavam batendo no coração do terror primordial por eras. Você sabe por que isso acontece? Ventos violetas? O terror primordial continuou calmamente. É porque a existência precisa de equilíbrio. Para que você possa ser feliz, eu devo sofrer. Para que você possa ser poderoso, eu devo ser fraco. Você gosta de risadas e piadas, não é?
Certamente, você deveria rir de uma coisa dessas. É uma piada que a Estrela do Norte também prega em você. Eu existo para fazer você sofrer para que você possa seguir em frente e evoluir. Não confunda o favor dele para com você com boa vontade. Ele nunca permitirá que você quebre suas regras, assim como não permitirá que eu as quebre também. Então eu joguei o jogo deles até este ponto. E hoje, eu darei os passos finais do meu plano. Já que eu fui criado para destruir, eu farei exatamente isso. Muito em breve, o mundo deixará de existir em sua totalidade. E quando esse momento chegar, eu finalmente estarei em paz. Capítulo 3020. O terror primordial não passava de um hamster que havia se tornado forte o suficiente para sair da roda. Ele via o mundo como ele realmente era, e era por isso que sabia que não havia escapatória. Ele achava que ao se tornar forte o suficiente, seria capaz de escapar de seu destino, apenas para perceber que havia se vinculado ainda mais firmemente a ele. Agora a Estrela do Norte o considerava o único árbitro da destruição, a engrenagem principal. Mesmo que ele quisesse morrer, ele não podia. Os pensamentos nunca paravam, e eles só ficavam mais fortes. Destruir, destruir, destruir. Leonel olhou para o céu porque era a única coisa que ele conseguia olhar. Ele tossiu novamente e sua alma se dispersou um pouco mais. A essa altura, ele já havia tentado várias vezes se levantar, mas nada do que ele fez funcionou. Seu corpo estava praticamente reduzido a cinzas. Recuperação instantânea, estava roncando, mas estava muito diluído, focado em tentar recuperar uma alma que parecia não poder ser recuperada. Não importa o quanto tentasse. Eu prometi. As palavras ecoavam em seus ouvidos repetidamente, e ele parecia não conseguir ouvir as palavras do terror primordial. Ele não se importava com sua história triste. Ele não se importava se a Estrela do Norte o havia escolhido ou não. Ele só queria se levantar. Ele só queria fazer o que disse que faria. Lágrimas caíam das bochechas de Aina em gotas. Cada uma parecia conter um vermelho oculto e reflexivo que desaparecia no instante em que você olhava muito de perto. Ela conseguia sentir os pensamentos de Leonel mais claramente do que qualquer outra pessoa. Embora ele tivesse bloqueado todos os pensamentos distrativos para se concentrar e não sentisse os dela tão claramente, ela não tinha tais escrúpulos. Cada tentativa de se levantar era como outra adaga atravessando o ar. Ela cobriu a boca com uma mão, tentando evitar convulsionar em uma bagunça. Mesmo os 3 cadáveres de Deus que estavam espalhados ao seu redor não a faziam se sentir nem um pouco melhor. Mesmo se fossem os cadáveres da família Brazinger ao seu redor, não teria importado. Ela percebeu no momento em que assumiu o sobrenome de Leonel que nada importava mais para ela do que ele. Ela disse uma vez que só mudaria seu nome no momento em que os Brazingers mais quisessem que ela o mantivesse. Mas ela se esqueceu de tudo no momento em que Leonel a pediu em casamento. Era como se tudo que ela passasse ficaria bem contanto que ela estivesse ao lado dele. Os problemas do passado pareciam tão insignificantes, e havia muitas decisões que ela havia tomado naquela época que nunca tomaria agora. Mas agora, nada disso parecia importar. Ela mordeu o lábio com tanta força que mais sangue caiu, rolando pelo queixo e caindo no chão. Seu olhar estava completamente vermelho e ela parecia ter jurado algo em seu coração. Se Leonel morresse, então não havia mais nada que importasse de qualquer maneira. Leonel tossiu de novo. O que devia ser pelo menos metade de sua alma se foi. Ele não estava acostumado com sua alma se sentindo tão fraca. Era sua maior força. E ainda assim, você precisa de mim. A voz ecoou na cabeça de Leonel, mas certamente não era o terror primordial dessa vez. Leonel continuou olhando para o céu como se não tivesse ouvido nada. O som de correntes chacoalhando ecoou em sua mente e um carmesim oculto refletiu em suas pupilas. Tão teimoso. Acho que você não mudou tanto quanto pensava. Leonel fez ouvidos moucos. Sua mente estava muito focada. Ele precisava de uma saída, e precisava dela agora. Ele era o coração pulsante de seu grupo. Não podia morrer agora. Ele tinha muito a fazer, muitas pessoas para apoiar, muita vingança para reivindicar. Olhe para isso. Sua pequena esposa está chorando. Ela parece estar pronta para fazer algo bem louco. O que você acha que aconteceria se ela pegasse a alma da Brazinger Eirloon para dentro do corpo dela? Leonel ainda não respondeu. Seus irmãos estão se saindo muito bem. Quanto tempo você acha que eles durariam sem você? Os céus pareciam girar com cores carmesim enquanto o tempo desacelerava para um rastreamento. Cada respiração parecia levar anos. Mesmo que a velocidade de pensamento de Leonel diminuísse com os ferimentos em sua alma, ainda era incomparavelmente rápida em comparação a todo o resto. Pense nisso. Eles têm mundos incompletos para apoiá-los agora. Mas quanta energia será necessária para melhorar agora? Sem um banco de recursos como você, isso provavelmente será o mais longe que eles irão em suas vidas. E agora, graças a você, eles foram e ofenderam praticamente o mundo inteiro. Eles não podem melhorar, estão presos a essa força e ofenderam todo mundo. Você realmente foi e os ferrou, hein? Uma risada oca ecoou. Então, e sua pequena esposa? No momento em que você morrer, ela definitivamente vai perder a cabeça. Mas ela também não tem a força necessária. Ela é a única remotamente próxima do seu talento, mas você também não deu a ela a chance de crescer. Ela estava certa, sabia? Você continua pulando no perigo. E de alguma forma, você regrediu de volta ao seu antigo eu. Você quer bancar o herói e se conter com sua força atual? Quem você pensa que é? Eu acho que quando você estiver morto, você não terá que estar lá para testemunhar sua pequena esposa se tornar uma ferramenta de procriação para os inválidos. Tenho certeza de que eles vão tratá-la bem e mimá-la mais do que você nunca fez. Os céus ficaram completamente vermelhos nos olhos de Leonel. No momento, sua expressão era tão calma quanto água. Acho que não mudei nada, hein? Ele disse para si mesmo. Tudo bem, você venceu. Sua voz ecoou com poder ainda mais reverberante do que o terror primordial. No entanto, não parecia que ele estava falando com a voz anterior. Naquele momento, as correntes que chacoalhavam no ouvido de Leonel se estilhaçaram. Bum!
Uma forte força violeta correu em todas as direções. A aura de Leonel começou a subir aos trancos e barrancos, sua alma em colapso se solidificando em um único instante. Um rugido encheu os céus. A última vez que essa aura apareceu, Leonel havia exterminado 3 raças de seres. Hoje ele iria mostrar ao terror primordial o que era a verdadeira destruição. A aura de um Azura dos Sonhos surgiu em um vórtice violento, destruindo a cúpula dos céus. Capítulo 3021. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. As nuvens se tornaram ondas rolantes, os ventos subiam e desciam como tsunamis, e uma violenta aura violeta pintava tudo, mascarando-o em uma majestade que fazia poucos quererem se opor a ela. A enorme figura dourada de Leonel começou a encolher. O ouro condensou-se em um ouro púrpura que refletia as luzes do mundo. No entanto, não parecia nada remotamente humano. Embora fosse humanoide, não havia mais nada. Os únicos que entenderam o que estava acontecendo foram aqueles com visões suficientemente afiadas. Eles entenderam que a razão pela qual Leonel parecia mais uma estátua sólida de ouro violeta do que um humano agora era porque recuperação instantânea havia subitamente atingido um novo nível ao mesmo tempo em que os requisitos para o corpo de Leonel dispararam. A constituição de Leonel havia atingido um nível totalmente novo e por causa disso, a energia necessária havia atingido um nível verdadeiramente insondável. Um nível possível apenas para os maiores gênios que já pisaram no mundo. A primeira vez que a constituição Azura dos Sonhos de Leonel despertou, ele limpou andares que as melhores potências da 7ª dimensão da Torre do Vazio seriam capazes de fazer como uma mera existência da 5ª dimensão. Na segunda vez que a constituição Sonho Azura de Leonel despertou, ele estava apenas na 6ª dimensão, mas ele eliminou domínios inteiros de pessoas com acenos casuais de sua mão. A essa altura, apesar do fato de sua fundação ser de má qualidade, de ele ter nascido apenas em um mundo incompleto, ele tinha uma força que poderia se igualar aos especialistas da 9ª dimensão de verdadeiros mundos completos. Agora, Leonel era completamente diferente. Ele parecia ainda estar na 6ª dimensão, mas comparar o ele de então com o ele de agora seria nada menos que tolice. Mesmo que houvesse trilhões de seu eu passado, todos trabalhando juntos, eles não resistiriam a uma única batalha com seu eu atual. O poder que ele demonstrou naquela época era sem uma única força de estado de ímpeto, sem um único mundo incompleto fundido, sem seu mundo de destruição, sem a técnica, destruição final de seu pai, sem uma compreensão adequada de a limpeza dimensional, e o mais importante, sem sequer a capacidade de acessar toda a gama de suas habilidades. Toda vez que Leonel usava sua constituição Sonho Azura no passado, ele tinha uma incapacidade de lembrar o que aconteceu porque seu eu não iluminado não tinha capacidade mental para acompanhar nem mesmo uma fração de segundo de pensamento de seu eu iluminado. Além disso, a constituição não era dele. Era como massinha de modelar nas mãos da demonia, então ela podia ligá-la e desligá-la à vontade. E em virtude de permitir que ela fizesse isso, a constituição não aceitava verdadeiramente que fosse de Leonel. Mas agora as coisas eram diferentes. Originalmente, se não fosse pelas maquinações da demonia, Leonel teria nascido com sua linhagem Sonho Azura intacta. Talvez ele tivesse algumas escamas e chifres, talvez isso só tivesse aparecido após uma transformação. Mas, independentemente disso, teria sido dele. Pode-se dizer que esse momento demorou muito para chegar. Leonel realmente não queria ter que usar isso. Era por isso que ele tinha esperado tanto. Ele tinha feito uma promessa, e ele sabia exatamente como isso terminaria. Mas aquela voz em sua cabeça estava correta. Claro, aquela voz não era verdadeiramente de outra existência. Era ele mesmo. Leonel havia alcançado há muito tempo o estado de perfeita tranquilidade. Nem mesmo a demonia conseguia controlá-lo, muito menos uma voz sombria no fundo de sua cabeça. Ainda assim, se ele permitisse que seu orgulho o impedisse de fazer o que precisava ser feito, que se danem as consequências, ele ainda seria o mesmo Leonel do passado, mais interessado em seu ego do que em manter vivas as pessoas ao seu redor. Seus irmãos morreram muitas vezes por ele, sua esposa morreu diante de seus olhos, seu pai sacrificou tudo o que tinha por ele. Porque ele era o único que não conseguia sacrificar nada. Porque ele era o único sempre tão obcecado com a vitória perfeita que não estava disposto a dar um passo para trás. Rachadura. A estátua de ouro violeta ondulou e rachaduras começaram a aparecer em sua superfície. Ela se quebrou como um ovo e luzes violetas ofuscantes saíram dela. Barulho, barulho, ruína, bang. Os fragmentos voaram em todas as direções em uma espiral descontrolada, revelando a forma de Leonel por baixo. Um vento oco passou e o mundo ficou em silêncio. Leonel ficou ali sem dizer uma palavra. Com mais de 5 metros de altura, seus músculos ondulavam com um ar denso. Toda vez que seu coração batia, um eco sacudia o espaço quase a ponto de quebrar. Escamas violetas pontilhavam seu corpo e um par de chifres que perfuravam os céus enfeitavam sua testa. Leonel sempre foi um homem relativamente bonito, mas nunca foi bonito a ponto de chamar a atenção e encantar as mulheres. Pelo menos não quando seu temperamento e arrogância eram ignorados. Mas agora, só se podia dizer que ele havia subido ao topo do que significava ser um homem ideal. Cada músculo estava perfeitamente posicionado, sua mandíbula era afiada, seus olhos eram elevados, e o ar demoníaco ao redor dele era simplesmente sufocante ao extremo. Um longo fio de cabelo violeta dançava em suas costas e seus olhos violeta claros escureceram consideravelmente, quase parecendo pedras preciosas de ametista profundas brilhando e refletindo luz. No entanto, além disso, nada mais parecia ter mudado. Ele ainda estava na 6ª dimensão, sua armadura divina ainda era a mesma, ele não tinha nenhuma nova percepção ou avanço. Não parecia haver nada que o separasse de qualquer outro gênio absoluto do reino dos deuses que também estivesse na 6ª dimensão. Aos olhos de muitos, talvez isso fosse o suficiente apenas para colocá-lo entre os 3 maiores talentos de cada raça divina individual. Como isso poderia mudar alguma coisa? Capítulo 3022. Leonel ficou ali, olhando para o terror primordial.
Ele acenou com a mão, e partículas de luz pareceram se reunir, formando um par casual de calças de moletom para proteger sua decência. Ele parecia tranquilo e despreocupado, mas, diante dos olhos de todos, o rachado mundo da destruição abaixo se curou e se solidificou. Os olhos do terror primordial se estreitaram, mas ele realmente não conseguia sentir nenhuma ameaça vinda de Leonel. Leonel definitivamente tinha se tornado mais poderoso, mas ele também tinha perdido o suporte da energia infinita que recuperação instantânea fornecia a ele. Além disso, parecia que Estrela Negra e Drake estavam sem gás. Eles o estavam apoiando por muito tempo, e agora, eles descobriram que apoiar o Leonel atual exigia muito deles para que continuassem. Estrela Negra apareceu nos braços de Aina em algum momento desconhecido, e Drake pálido e rangendo os dentes. Só podia fazer o possível para continuar apoiando Joel e os outros. Era difícil perceber como alguma coisa havia mudado. E ainda assim, ninguém se moveu até agora. Instintos afiados por incontáveis anos de batalha estavam enraizados em suas almas. Agora mesmo, até mesmo alguém como o arrogante Elysium sentia-se andando na corda bamba, segurando sua espada com força. Por que esse Leonel se sentia tão perigoso? Leonel de repente respirou pela primeira vez. O vento assobiou, as árvores que conseguiram sobreviver à carnificina balançaram, e até mesmo os 4 navios de guerra ao longe balançaram no ar, roncando de um lado para o outro como se pudessem cair dos céus a qualquer momento. Então, Leonel acenou com a mão. Naquele momento, um cadáver que parecia formado por inúmeras caudas sombrias apareceu, balançando nos céus. Ele olhou para ele casualmente. Este não era outro senão a cauda de sombra que ele tinha usado a destruição do mundo de teste, limpeza dimensional, para matar. Tinha sido um ótimo trampolim para a Estrela Negra e Kira em seu treinamento. Mas agora, já era inútil. Era completamente sem vida e não continha nada de especial dentro dele. Essa coisa é bem especial para você, não é? Leonel perguntou, mas não estava totalmente claro com quem ele estava falando. Você queria criar algo que pudesse aliviar seus fardos e assumir o manto da destruição para você, mas você realmente usou um método tão estúpido, passando sua essência para essas criaturas, criando os enviados da destruição e a besta do vazio. Você acabou se tornando a divindade delas. Esse método nunca teria te libertado. Os olhos do terror primordial tremeram violentamente. O espaço rachou como raios negros ao redor dele, e vários indivíduos em seu próprio acampamento morreram diretamente, incapazes de suportar a pressão. Leonel dissera apenas algumas palavras casuais, e ainda assim elas tinham chegado à raiz do problema dele. Era um problema que nem mesmo o terror primordial tinha percebido. Ele tinha acabado chafurdando em sua própria miséria. Deuses eram existências que podiam ganhar poder por meio de adoração. Era por isso que gente como Perennis ou Tene tinham suas próprias religiões. Era só que, apenas os deuses mais fracos se importavam em fazer tal coisa. Era um método de reforçar as fraquezas de seus ídolos e, esperançosamente, criar algo que pudesse superar seus limites anteriores. O terror primordial obviamente não tinha necessidade de fazer isso, mas foi só agora que ele percebeu que tinha feito exatamente isso inadvertidamente. Idiota. Leonel cuspiu uma única palavra, e ela cortou o terror primordial até o âmago. Como ele poderia escapar do destino de ser uma besta do deus da destruição se tudo o que ele fez foi criar adoradores para seu ídolo? Na verdade, ele conseguiu fazer isso tão bem que ele só sentiu como se seu poder estivesse aumentando de novo e de novo ultimamente, e não foi até Leonel apontar que ele realmente entendeu. Aposto que alguém sugeriu uma ideia tão boa para você. Gostaria de saber quem foi. As palavras de Leonel continuaram casuais e sem comparação. Mas quando o terror primordial estava se sentindo como se tivesse sido atingido por um raio e estava prestes a se voltar para esse propósito, Leonel agiu de repente. Ele jogou a emissário da cauda negra para fora e apertou as mãos lentamente. O tempo pareceu ficar lento e num boom, uma enorme natural force arte apareceu em um único instante de tempo. Assimilar, ponto. Leonel falou levemente e o mundo se agitou. A bela arte da força natural violeta dourada foi subitamente corrompida. Todos pensaram que Leonel estava prestes a desencadear um ataque poderoso, mas não foi nada disso que aconteceu. Édito do Imperador, Leonel continuou a olhar para frente com um olhar opaco e desinteressado. Era como se o mundo não fosse mais divertido para ele, não fosse mais um desafio. Tudo se movia em câmera lenta porque ele pensava rápido demais. Todos se sentiam muito estúpidos para ele porque tinham caído em armadilhas tão óbvias. Até mesmo os céus não pareciam tão brilhantes quanto deveriam. O que havia de interessante nesse mundo? Vir. Foi uma única palavra, mas a verdadeira anarquia se instalou. Bum, 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 bum. A expressão da bela rainha desprezada mudou e ela abriu a boca para dizer algo, mas foi completamente abafado. Até ela era uma formiga insignificante. Não, ela sempre foi. Um após o outro, os enviados da destruição começaram a aparecer nos céus. As caudas das sombras, os morcegos de aço escuro, os pandas negros de aurora, os macacos com garras vermelhas, os veados do pulso da morte. Não havia muitos deles. Os caudas de sombra tinham o maior contingente, cerca de 1 dúzia, mas havia apenas 3 veados pulso da morte. Sabe, Leonel disse levemente, no passado, eu fui caçado pelas formigas de Perene, porque matei um de seus apóstolos. Você sabe por que os deuses são tão protetores com eles? Vou te dar uma dica. Certamente não é só uma questão de aparência. A expressão do terror primordial mudou, e pela primeira vez, havia um toque de pânico em seus olhos. Você é bem lento. Vou te dar outra dica. Há uma razão pela qual somente os deuses mais fracos usam tais métodos. É porque amarrar outros, especialmente esses fracos, ao seu ídolo, é uma receita para o desastre. Leonel estava imponente nos céus. Édito do Imperador, morra. A tábua da vida vibrou com vida. Com sua aparição, os enviados não resistiriam mesmo se quisessem. Capítulo 3023.
O mundo se curvou às palavras de Leonel. Os enviados sentiram seus corações convulsionarem e então explodirem um após o outro. Eles tentaram lutar, percebendo que não tinham sido chamados aqui por um amigo, mas já era tarde demais. O mandato de Leonel era como de um Deus Senhor Supremo. Sob a influência do édito do imperador e da tábua da vida, eles se dobraram. Leonel deu um passo pelos céus, ou assim pareceu. Na realidade, parecia que o mundo se movia ao redor dele no momento em que ele levantou o pé. Surgir, ponto. Em um movimento ele os matou, e no próximo, ele os forçou a se levantar. A vida e a morte deles dançavam na palma de suas mãos. Os estoques de sua força dos sonhos eram tão vastos e onipresentes agora que algo que teria sido impossível no passado se tornou tão fácil quanto virar uma mão para ele. Deixando de lado um único Shanghai, ele poderia ter ressuscitado milhares deles. E esses enviados, eles não eram nada mais do que seus brinquedos com o tablet da vida ativo. Bestas de armadura violeta começaram a aparecer uma após a outra, e assim que Leonel parou, a cabeça de um servo do pulso da morte surgiu para encontrá-lo pousando. Rugido, rugido, rugido. As bestas ressuscitadas rugiam para os céus, ou assim parecia. Mas não importava qual fosse, seus olhos estavam fixos em Leonel com um olhar de reverência absoluta. Os corações daqueles nos arredores se reviraram. Eles sentiram como se estivessem assistindo a um verdadeiro monstro se erguer. Conheça o medo. Quer eles gostassem ou não, esse medo já havia se infiltrado em todos os seus corações. Você sente essa fraqueza? Leonel perguntou levemente, não se importando com a reverência dos enviados da destruição. Ele estava em um estado de calma sem precedentes. Você? O terror primordial estremeceu, mas essa ação por si só o deixou atordoado. Quando foi a última vez que ele se sentiu tão frio? Você não entende, certo? Leonel perguntou levemente. Já que você me fez o favor de desperdiçar meu tempo com sua história triste, e ainda teve a audácia de machucar minha esposa, não me importo em deixar você saber o quão idiota você é. Você estava tentando salvar os membros do seu clã de seguir o mesmo destino que você? Leonel casualmente lançou um olhar através do tesouro de terras celestiais. Mesmo agora, eles ainda não tinham tomado nenhuma atitude. Desde o começo, desde que as bestas divinas caídas que se tornaram verdadeiras bestas divinas apareceram, as terras celestiais estavam à margem. Eles agiam de forma elevada e intocável. E Leonel não gostava disso. É uma pena para você que, quer você queira ou não, eles têm toda a reverência do mundo por você. Você entende agora? O terror primordial cambaleou para trás. Não, impossível. Muito possível. Na verdade, é a única verdade. Você é muito idiota para ver isso. A única razão pela qual você não sentiu sua força despencando enquanto os enviados da destruição e as bestas do Deus do vazio eram mortos um após o outro naquela guerra foi, porque sua própria raça estava assumindo o fardo. Você não percebeu porque a essa altura, você já havia suprimido sua raça e dito a eles para esconderem sua agudeza. A força que era compartilhada entre vocês foi enterrada e selada por suas próprias mãos. Como você pôde sentir isso? O terror primordial continuou a tremer. Todo esse tempo, ele pensou que era o mestre de tudo, que tinha controle sobre tudo, apenas para agora perceber que sempre foi um fantoche nas mãos de outro. Leonel não parecia ansioso para destruir o terror primordial, apesar de parecer que seria tão fácil quanto virar uma palma para ele. Essas coisas, elas eram seus trunfos? Leonel falou levemente, seus olhos pousando na bela rainha desprezada, Cynthia. Não é ruim, honestamente. O fato de você ter sobrevivido foi uma surpresa para mim. O fato de você de alguma forma ter conseguido colocar suas garras em um subordinado meu também é muito bom. Você deve ter se esforçado muito. Tenho que agradecer por trazê-los aqui ou então, mesmo com minha força atual, seria uma tarefa difícil invocá-los todos. Cynthia tremeu. Os olhos de Leonel eram tão brilhantes, e ainda assim pareciam tão escuros, tão frios. Era como se ela estivesse encarando a boca de um predador de ponta. O macaco com garras vermelhas ao lado de Leonel se moveu de repente. Ele levantou um dedo dobrado como se estivesse tentando apontar algo casualmente. E ainda assim, quando eles reagiram, já era tarde demais. Não, Goggles mergulhou no caminho antes mesmo que o macaco com garras vermelhas terminasse. Mas foi justamente porque ele agiu primeiro que ele conseguiu reagir. O raio vermelho estava completamente silencioso. O espaço nem sequer tremeu, e ainda assim a realidade se curvou ao redor dele. De um certo ponto de vista, embora o macaco nunca tivesse se movido, era como se ele tivesse acabado de estender a mão e tocado Goggles. E ainda assim havia o raio vermelho. Era algo que aqueles sem força suficiente não conseguiam nem imaginar. Apesar da disparidade de poder entre Goggles e o macaco, isso só deixou um pequeno buraco em sua cabeça, um que nem sequer saiu do outro lado. Só se podia dizer que o controle da força desse macaco com garras vermelhas estava em outro nível completamente. Goggles caiu no chão, e Leonel não pareceu nem um pouco surpreso com o resultado. Ele lançou um olhar para Cynthia e então a ignorou. Alguém mais viria para matá-la. Quanto ao porquê de Leonel querer isso, só ele sabia. Seu olhar, no entanto, deixou óbvio para Cynthia que ele só tinha mirado nela porque sabia que Goggles tomaria uma atitude. Leonel nem sequer achou adequado tomar uma atitude pessoal contra tal pessoa. Para ele, a única utilidade dos óculos era para sua própria iluminação, nada mais, nada menos. Capítulo 3024. A existência de Goggles o havia despertado para a realidade do mundo. Mesmo que você conseguisse controlar as coisas perfeitamente e trazer uma alma de volta do mesmo jeito, era impossível para você curar e controlar cada uma das experiências deles. Goggles sempre foi uma pessoa que se apaixonou por aqueles que não deveria e dedicou todo o seu coração a eles. Ele fez isso com a esposa de outro homem, e agora Cynthia conseguiu tirar vantagem disso.
O problema não era a falha em si, mas como ela se manifestava. Goggles era quase praticamente a mesma pessoa, e ainda assim suas experiências o fizeram passar de melhor amigo para o pior inimigo, e isso foi no caso de sua alma realmente sobreviver. A alma do pai de Leonel não sobreviveu. Se Leonel o quisesse de volta, ele teria que reconstruí-la inteiramente. Nesse ponto, como essa pessoa poderia ainda ser seu pai, mesmo que Leonel formasse e curasse perfeitamente todos os aspectos? Não importava quanto esforço ele colocasse, quão poderoso ele fosse, ou quão dedicado ele fosse. Seu pai nunca voltaria. E ele aceitou isso. Velasco Morales passou uma tocha para ele, confiando-lhe o futuro. Esse era o verdadeiro fardo mais pesado que ele carregava. Então já era hora de ele assumi-lo adequadamente. Os enviados da destruição se moveram de repente e os exércitos em todas as direções foram ceifados como grama. Leonel ficou no céu sem o menor cuidado. Toda vez que alguém morria, ele casualmente falava as palavras que faziam um arrepio descer até suas almas. O terror primordial se viu ficando cada vez mais fraco, mas não conseguia nem agir. Sua mente estava praticamente desmoronando. E tudo que ele pensava que queria, tudo que ele pensava ser real, não era mais. Leonel apertou a mão atrás das costas, seu olhar distraído. Nem parecia que ele se importava com o resultado da batalha abaixo. Aina se viu parada no limbo, seus irmãos ofegavam, mas não havia mais inimigos ao redor dele. Até Nana descobriu que a pressão vinda de sua fusão quase desapareceu enquanto ela cerrava os dentes para terminar a última etapa. Ele era simplesmente desenfreado e totalmente invencível. Ele nem sequer levantou um único dedo, mas o mundo inteiro foi derrubado por ele. Logo, o exército abaixo dele cresceu de dezenas para centenas, de dezenas para milhares, de milhares para milhões. Conheça o medo. A força do fator de linhagem do poder do imperador nunca havia alcançado tal nível. Já era algo que todo o reino dos deuses temia, mas agora, o terror primordial se viu hiperventilando. Era a criatura que deveria causar medo nos outros, e ainda assim, agora mesmo, os Azuras dos Sonhos eram realmente os verdadeiros senhores da existência? Quando essa raça demoníaca se tornou tão poderosa a ponto de ter dois monstros assim? O exército inteiro do terror primordial foi dizimado. Os únicos que permaneceram foram as bestas deusas caídas e seu próprio clã celestial Terra. Mas por alguma razão, Leonel não pareceu se importar em alvejá-los também. Leonel apareceu acima do terror primordial, seu olhar indiferente. No final, o problema é que este mundo tem pessoas estúpidas demais. Você não tem ninguém além de si mesmo para culpar por tudo isso. Você deixou seu desespero dominá-lo, e isso nublou tudo. Em outra vida talvez eu pudesse ter empatia por você, mas não nesta. No mínimo, você pode finalmente descansar em paz agora. O veado pulso mortal em que Leonel estava de repente levantou seus chifres para os céus, e uma grande quantidade de força da morte começou a se reunir. Em algum momento o terror primordial finalmente parou de tremer. Ele observou enquanto os enviados da destruição começavam a ganhar força, e mesmo enquanto eles sugavam mais de sua energia. Leonel estava realmente usando a conexão persistente que eles tinham com ele para enfraquecê-lo ainda mais. E ainda assim, neste ponto, o terror primordial finalmente sentiu indícios de paz em seus olhos. De fato, era um tolo. Mas no mínimo teria seu próprio final feliz. Finalmente paz. Os ataques desceram, e o terror primordial foi apagado do mundo. Seus olhos escureceram, e um buraco apareceu em sua testa, explodindo sua glabela etérea em pedaços. O mundo ficou em silêncio. Este jovem havia eliminado sozinho este exército, e ele nem parecia sentir que isso era algum tipo de realização. Naquele momento, uma figura ágil, uma com uma beleza além das palavras, apareceu de repente, parada tão perto de Leonel que eles estavam ao alcance do braço. A demonia olhou para Leonel com uma pitada de orgulho em seus lindos olhos. Agora mesmo, Leonel tinha mais de 5 metros de altura, mas ela tinha apenas cerca de 2 metros de altura. Mesmo assim, ela flutuava nos céus, gentilmente estendendo a mão e acariciando a bochecha de Leonel como se ela fosse realmente uma avó amorosa. Você deixou a vovó orgulhosa, ela disse com uma voz suave e doce. Leonel não respondeu, seu olhar era igualmente indiferente. A demonia sorriu. Você não vai mandar seus enviados atrás de mim? Leonel mais uma vez não respondeu. Havia algum ponto? A segunda tábua da vida das 4 grandes famílias certamente estava com ela. Depois de ter planejado tudo isso, essa mulher que tinha a totalidade da existência em suas mãos não poderia vacilar aqui. O sorriso da demonia tornou-se mais gentil. Talvez em outra vida, ela disse suavemente. Seus olhos lacrimejaram levemente antes de secarem, um sutil vapor de água desaparecendo no éter. Seu braço se estendeu e perfurou o peito de Leonel. Lentamente, ela puxou um coração maior do que sua cabeça. Sem a cavidade do peito de Leonel para protegê-lo, cada bombeamento desse coração dobrava e torcia o espaço ao redor dele, quebrando-o em pedaços. As lágrimas na realidade eram tão ferozes que nem mesmo as runas divinas conseguiam repará-las. A demonia olhou para o rosto indiferente de Leonel mais uma vez. Ela se levantou, deu-lhe um beijo na testa e então desapareceu. Leonel ficou ali por um longo tempo até que o mundo começou a nadar. Suas escamas desbotaram, seu corpo encolheu e ele desmoronou, caindo como um meteoro de cima. Sua linhagem de Azura dos Sonhos havia sido completamente arrancada dele. Capítulo 3025. Leonel. Os olhos de Aina se arregalaram e ela correu para frente. A distância entre ela e Leonel era muito grande. Embora parecesse que eles estavam a apenas um braço de distância antes, a escala da batalha tinha sido muito grande. O que era apenas um passo para um deus antes ainda era muito para a atual Aina. Ela ainda tinha muito espaço para crescer. Ela só conseguiu observar seu marido cair no chão, uma enorme nuvem de poeira subindo para o céu como se uma bomba nuclear tivesse acabado de ser detonada. Ela correu através da torrente de nuvens de poeira giratórias e retorcidas que batiam contra sua pele como facas, como se ela não pudesse senti-las, correndo para o lado de Leonel.
A essa altura, o campo de batalha estava tomado por muita trepidação para sequer se mover. A quantidade de medo que Leonel havia enterrado em sua medula óssea era difícil para eles lidarem. Era como se seus pés estivessem enraizados no lugar e seus corpos estivessem fora de controle enquanto suas almas fugiam. Ver Leonel ter seu coração arrancado do peito não mudou nada desse sentimento. Na verdade, eles ainda tinham a impressão de que ele poderia simplesmente se levantar quando quisesse. Foi apenas Aina que estava mais preocupada com ele do que qualquer outra pessoa, que imediatamente o tratou da mesma forma que qualquer outro humano. Mas foi também por esse medo e por esse sentimento de que Leonel era um monstro que lhe permitiu escapar do destino dos outros que se aproveitavam da sua situação, pelo menos por enquanto. Aina derrapou pelo chão de joelhos, parando ao lado de Leonel e rapidamente pegando seu pescoço do chão. Lágrimas caíam de suas bochechas em uma torrente, batendo no chão com quase o mesmo incessante incômodo da chuva. Ela estendeu a mão para o buraco no peito dele, mas não ousou tocá-lo, seus olhos piscando entre uma torrente de tristeza e uma fúria que não podia ser suprimida. Ela estava tendo dificuldade em suprimir seu impulso de destruir e matar tudo que via. Os irmãos de Leonel correram atrás de Aina, mas a essa altura, o mundo da destruição que havia resistido forte até agora também havia se despedaçado. Felizmente, Leonel já havia eliminado há muito tempo todos os inimigos que tinham vindo para apoiar o terror primordial. E curiosamente, aqueles que ele poupou, um número que incluía principalmente as bestas deusas caídas, também não agiram imediatamente. No entanto, eles pareciam ter sido parados por algo que era mais do que apenas medo. Os olhos de Leonel estavam opacos e quase sem vida. Havia apenas um pequeno fio do que poderia ser considerado consciência restante. Agora mesmo, seu corpo parecia ter sido verdadeiramente despojado de tudo. Embora a demonia tivesse apenas tomado seu coração havia se tornado a raiz de quase tudo. Ele tinha 2 nodos em seu coração, seu fator de linhagem Morales, pelo menos a versão evoluída, uma vez expandiu seu coração e o levou a ser um núcleo de seu ser também. Ele até refinou seu coração usando seus fatores de linhagem da Estrela do Norte, e ele se tornou um núcleo de sua força corporal. Pode-se dizer que, embora a demonia só quisesse uma coisa, ela efetivamente pegou tudo. E talvez desde o começo esse fosse o plano. Não foi ela quem criou o fator de linhagem Morales para começar? Não foi ela quem deu a ele os nodos inatos da força da Estrela Escarlate que agiram como um refinamento contínuo para sua linhagem? Não foi ela quem teve o controle perfeito de sua linhagem Sonho Azura desde o começo? Tudo que ela fez, até mesmo interpretar a verdadeira besta divina da destruição na palma da mão, sempre teve a intenção de levá-la a esse exato momento. Leonel sabia como isso terminaria. Ele nem se incomodou em revidar porque seria um desperdício de esforço. Ela não só era muito mais poderosa do que ele poderia sequer imaginar naquele estado, mas também teria uma dúzia de planos e contraplanos diferentes caso ele escapasse do controle dela de uma forma ou de outra. Ela era simplesmente a pessoa mais inteligente que ele já conhecera e a única pessoa que ele conhecera com uma inteligência que rivalizava com a dele. A diferença era que ele nasceu tarde demais. Ela já conseguia mover o tabuleiro de xadrez como bem entendia até então. E mesmo quando Leonel pensou que ele tinha pulado para fora do jogo dela, ele só tinha pousado em um tabuleiro muito maior. Infelizmente, ele não conseguiu ver até que fosse tarde demais. No entanto, Leonel não se sentiu bravo. Enquanto sentia sua vida se esvaindo, ele segurou a mão de sua esposa. No mínimo, ela estaria segura. Ele sabia que ela estaria, porque agora que a demonia se fora, eles deveriam vir em breve. Desta vez, ele morreria primeiro. Mas tudo bem. O outro caminho, aquele em que ele se segurava por teimosia, mesmo ao custo de suas vidas. Essa não era uma vida que valesse a pena ser vivida. Ele acreditava na esposa, nos irmãos. Ele os ajudou a construir uma fundação e no futuro, eles seriam capazes de dar os passos finais sozinhos. Ele não sabia quais eram os planos da demonia, mas agora, ele só teria que confiar nelas para fazer acontecer. Sinto muito, Aina. Ele disse suavemente. Desta vez, eu não ganhei. Ele falou com uma voz suave, usando o que restava de sua força para apertar a mão dela. Aina sentiu como se ouvisse o som do seu coração se partindo em inúmeros pedaços. Não, não, não. Sua voz era ainda mais suave que a de Leonel, como se ela tivesse medo de que falar muito alto pudesse acordá-lo. Foi nesse momento que todos pareceram perceber que Leonel estava realmente acabado dessa vez. O olhar de Cynthia brilhou com uma luz malévola. Ataque! Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.